Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Ben 10, Evolução Hacker, parte 21, capítulo 201, um clarão carmesim brilhou e Lucian retornou à sua forma original. Slix Vigma congelou por uma fração de segundo e depois soltou uma risada fria. Suas garras afiadas dispararam para frente enquanto ele avançava em um golpe cruel. Da perspectiva de Slix Vigma, o terráqueo estava bem na sua frente. Não havia como ele escapar. Desvie, primo. Os olhos de Fantasmático se arregalaram. Envolto em uma aura fria e sinistra, ele surgiu para frente, prestes a interceptar. Lucian parecia ter previsto isso o tempo todo. Ele ergueu um Omnitrix sem hesitação, segurando diretamente à sua frente. Crack! As garras de Slix Vigma bateram diretamente na placa de calibração do Omnitrix. No instante seguinte, uma enorme explosão de luz verde irrompeu do centro do relógio, ondulando para fora como um campo de energia violento que enviou Slix Vigma voando pelo ar. Bip! Após acionar sua função de proteção, o Omnitrix restaurou sua capacidade de transformação. O visor mudou de vermelho de volta para verde, brilhante e agradável aos olhos. O canto da boca de Lucian levantou-se levemente enquanto ele olhava para o caído Slix Vigma e dizia calmamente: "Você realmente achou que eu simplesmente chegaria perto e deixaria você me matar? Seu plano o tempo todo tinha sido usar Slix Vigma para acionar a função de guardião da edição de calibração do Omnitrix, acelerando o tempo de recarga do relógio. Isso me assustou pra caramba. Eu realmente pensei que você tinha acabado agora", disse o tigre da sombra de sangue, ainda abalado enquanto dava tapinhas em seu peito. A figura do guarda da morte das sombras tremeluziu enquanto ele aparecia na frente de Slix Vigma, agarrando-o para evitar qualquer chance de fuga. "Você disse que tinha um jeito de ativar os controles da cápsula de fuga. Faça isso agora. Todo mundo não pode esperar mais", disse o guarda da morte das sombras. Lucian virou a cabeça e não viu nada além de pares de olhos cheios de saudade de casa. Eles pareciam impotentes, quase lamentáveis. Eles só queriam ir para casa. Com esse pensamento, Lucian parou de hesitar. Ele pressionou o Omnitrix e começou a percorrer rapidamente seus heróis. Dito, Hatra, Blitzwolfer, Feedback, Sandbox, Jacques de Freese, Mudragon, Lagarto de armadura óssea, Teshorg, Tigre da sombra de sangue, Guarda da morte das sombras. Snario. Por fim, a projeção tridimensional de upgrade apareceu. Os olhos de Lucian se estreitaram enquanto ele batia nela. Tum! O corpo de Lucian transformou-se em alta velocidade. Sua pele tornou-se preta como breu, dividindo-se em inúmeras linhas cianas que se espalharam como caminhos de circuitos, irradiando uma forte presença tecnológica. Upgrade. Olhos redondos parecidos com anéis. Um corpo estampado em preto e verde. Parecia macio e maleável, quase como metal líquido. No momento em que Upgrade apareceu, ele mudou de uma forma humanoide para uma poça de líquido preto, surgindo para frente para envolver o atordoado Slix Vigma. Como núcleo do Mega Cruiser, Slix Vigma era um robô para começar, o que o tornou um alvo natural para o controle de Upgrade. Dito isto, embora Upgrade pudesse possuir qualquer dispositivo eletrônico, sua eficácia caía drasticamente ao lidar com máquinas altamente inteligentes. Quanto a como lidar com isso, Upgrade já tinha pensado nisso. Um batimento cardíaco antes da posse total, Upgrade falou: "Teshorg, se Slix Vigma me despedaçar ou mostrar sinais de se libertar, me dê um soco." "E isso não soa muito certo", disse Teshorg coçando a cabeça. "Relaxe. Não vai doer. Você estaria batendo em Slix Vigma, não em mim." Assim que as palavras foram ditas, Upgrade completou a posse. A forma resultante tinha uma cabeça achatada e um corpo longo e esguio. 2 braços finos estendiam-se para fora, cada um terminando em 4 garras. Sem pernas, ele pairava no ar, assemelhando-se a um polvo enorme. O Slix Vigma possuído estava agora revestido em uma camada de pele preta entrelaçada com padrões verde esmeralda brilhantes. Todos os vestígios de sua antiga maldade e presença misteriosa tinham desaparecido. "Terráqueo, você sempre consegue criar milagres no momento crítico. Desta vez não é diferente", disse o guarda da morte das sombras com uma risada. Upgrade congelou. Esta foi a primeira vez que ele ouviu o guarda da morte das sombras rir. "Então você pode rir afinal? Eu pensei que você fosse do tipo silencioso." "Tipo silencioso? O que isso significa?" perguntou o guarda da morte das sombras em confusão. Upgrade não respondeu. Ele voou para o console principal e começou a digitar rapidamente, tentando ativar as cápsulas de fuga de emergência. De repente, Slix Vigma recuperou um traço de consciência. Ele estendeu suas garras e rasgou a pele verde em seu próprio rosto. "Terráqueo, não pense que você pode me controlar completamente." Antes que Slix Vigma pudesse terminar, um punho bateu em seu rosto, e ele imediatamente ficou quieto. A pele preta de Upgrade fluiu de volta sobre Slix Vigma, recuperando o controle total. "Parece que isso realmente funciona", disse Teshorg, olhando para seu próprio punho com um sorriso bobo. "Faz sentido. Resolver as coisas com seus punhos é muito mais simples." Após uma série de operações, Upgrade finalmente ativou o sistema de cápsula de fuga de emergência. Dentro da sala de controle principal, as paredes em ambos os lados deslizaram, revelando fileiras de entradas. Dentro de cada uma havia uma cápsula de fuga de emergência. Quase 500 cápsulas de fuga foram ativadas por Upgrade. Todas as suas portas estavam bem abertas, como portões para um paraíso, despertando entusiasmo e esperança nos corações de todos. "Amigos, apressem-se. Voltem para seus mundos natais e reencontrem suas famílias." Upgrade gritou alto. O guarda da morte das sombras e o tigre da sombra de sangue foram os mais rápidos. Suas figuras borravam em imagens residuais enquanto cada um mergulhava em uma cápsula de fuga, inseria coordenadas planetárias e selava a escotilha. Os outros alienígenas seguiram de perto, como formigas se espalhando em todas as direções. Um por um, eles embarcaram em suas próprias cápsulas e selecionaram seus destinos. Com as pesadas escotilhas fechando-se hermeticamente, as cápsulas dispararam para longe da nave e desapareceram no vasto universo.
Observando os alienígenas partirem um após o outro, Upgrade de repente pareceu pensar em algo. Ele acenou com a mão e uma grande massa de luz vermelha brilhou na sua frente. Ele teletransportou todas as belezas da sala VIP para cá. O alienígena de orelhas de coelho preto, a beleza dragão em uma roupa de marinheira, a garota gato Lolita, a mulher raposa em um vestido vermelho justo, a Loli de cabelos brancos e olhos vermelhos, cerca de 40 ou 50 no total. Naquele momento, o Onitrix no corpo de Upgrade começou a piscar. Ele se separou apressadamente de Slix Vigma e mudou de volta para a forma humana. Uma luz vermelha deslumbrante explodiu, restaurando a aparência de Lucian. Slix Vigma, recém-libertado do controle, entrou em fúria. Ele estendeu suas garras afiadas e avançou direto para Lucian. Uma figura branca pálida disparou pelo lado em alta velocidade. Perdedor, não ouse machucar meu primo. Fantasmático esticou suas garras. Envolto em ar frio congelante, ele rasgou Slix Vigma ao meio e jogou os restos no chão, onde ficaram como dois destroços inúteis soltando faíscas com eletricidade em curto-circuito. Bom trabalho, bem, disse Lucian com um sorriso satisfeito. Irmão mais velho, a Loli de cabelos brancos chorou e abraçou Lucian por trás, esfregando-se afetuosamente nele, agarrando-se com força. Lucian virou-se, acariciou sua cabeça e disse com uma risada suave, seja boazinha e vá para casa. Volte para sua cidade natal. Sua família deve sentir muito sua falta. Então, irmão mais velho, você tem que se cuidar bem. Lágrimas brotaram em seus olhos, sua voz engasgando. Mesmo que eu não esteja mais aí para te alimentar, lembre-se de comer na hora certa, ok? Caso contrário, eu ficarei muito triste. Ela realmente gostava de Lucian. A aura ao redor deste terráqueo a fazia se sentir confortável, sem o menor vestígio de maldade ou escuridão. Volte para o seu planeta, pirralha. Pare de chorar aqui. Uma voz áspera interrompeu de repente. A mulher raposa no vestido vermelho justo, Yenji, alta e graciosa, deu um passo à frente com pernas esguias e parou na frente de Lucian. Seu espírito de raposa. A garota de cabelos brancos estufou suas bochechas. Yenji deu mais 2 passos à frente, prendeu um braço ao redor do pescoço de Lucian e deixou sua outra mão deslizar pelo seu peito. Sua voz tornou-se suave e sedutora, um corpo muito bom. Bem o meu tipo. Lucian afastou a mão dela e disse com um sorriso impotente. Você deveria voltar também. Pare de brincar. Se você esperar mais, não conseguirá chegar em casa. Ou que tal eu voltar para a terra com você? Os belos olhos de Yenji reviraram enquanto ela sorria maliciosamente. De qualquer forma, não existe nenhum cara bonito como você no meu planeta. Em vez de voltar para ficar deprimida, prefiro seguir você e desfrutar de alguma felicidade familiar. Eu não tenho como sustentar você. No momento em que ela ouviu isso, Yenji entrou em pânico. Eu como muito pouco. Não vou custar muito para você. Só preciso que você me ajude todas as noites. Você deveria ir, volte agora. Lucian a dispensou. Eu sou a imperatriz da Estrela Raposa, sua pirralha ingrata. Yenji colocou as mãos nos quadris, irradiando autoridade real enquanto bufava friamente. Você não pode se transformar agora, então não culpe esta imperatriz por ser agressiva mais tarde. Lucian revirou os olhos para ela, então virou-se e caminhou em direção à cápsula de fuga de emergência, com o Fantasmático seguindo de perto. Capítulo 202. Entrando na cápsula de fuga de emergência, Lucian começou a definir as coordenadas. Felizmente, os controles não eram muito complicados e ele encontrou rapidamente o sistema solar. Os 8 planetas do sistema solar eram Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão costumava ser o 9º, mas foi removido da lista posteriormente. No visor holográfico azul, Lucian estendeu a mão e tocou na projeção da Terra, selecionou as coordenadas precisas e confirmou. Cápsula de fuga de emergência ativada. Ejeção em 3 minutos, uma voz mecânica fria anunciou. Hehe, finalmente estamos voltando. Sinto falta do vovô e de todos, disse Fantasmático com um sorriso. Bip. No momento seguinte, o Onitrix em Fantasmático piscou, explodindo com luz carmesim enquanto ele voltava a ser bem. Tchau, irmão mais velho. A Loli de cabelos brancos estava do lado de fora da cápsula de fuga, acenando para Lucian. Adeus. Lucian sorriu fracamente, mas uma solidão silenciosa instalou-se em seu peito. Essa despedida pode significar que eles nunca mais se viriam. Às vezes você já disse adeus pela última vez e simplesmente não percebeu ainda. Depois disso, a garota de cabelos brancos entrou em outra cápsula de fuga e retornou ao seu próprio planeta. Assim que Lucian finalmente soltou um suspiro, Yenji apareceu novamente. Ela entrou na cápsula e o abraçou com força. Oh, uau, irmãozinho, tentando sair de fininho sem dizer uma palavra? Yenji riu, provocando-o com suas garras. Eu decidi. Estou voltando para a Terra com você. Então podemos viver uma vida escandalosa e sem vergonha juntos, hehe. E teremos uma ninhada inteira de raposinhas. Eu não consigo me mover. O rosto de Lucian ficou vermelho enquanto sua respiração ficava tensa. Ah, qual é? Solte meu primo. Bem protestou, alcançando para agarrar a mão de Yenji. Com um braço ainda enrolado ao redor de Lucian, Yenji estendeu a mão com o outro e beliscou bem pelo pescoço, rindo alto. Então você é o irmãozinho. Minhas desculpas, minhas desculpas. Até que esta nave chegue à Terra, serei eu quem protegerá vocês dois. E, isso não vai acontecer. Uma voz fria veio de fora da porta. Lucian virou-se, sua expressão endurecendo imediatamente. Era Kevin. Kevin 11 parecia cruel, seu rosto distorcido e selvagem. Asas se espalhavam de suas costas, seu corpo carregado de músculos protuberantes. Uma mão tinha se tornado um espinho de diamante, a outra uma enorme palma flamejante enquanto ele entrava. Kevin, nós acabamos de lutar juntos e derrotamos Slix Vigma. Você esqueceu seriamente já? Bem exigiu.
Kevin soltou uma risada fria. Bem, Tennyson, tudo que eu sei é que você é a razão pela qual eu me tornei uma aberração. Quanto a se unir contra Slix Vigma, isso foi apenas porque você também queria sair desta nave. Então você realmente vai nos atacar? Lucian disse, sua voz tornando-se gelada enquanto seu punho se apertava. Se Kevin fizesse o movimento, Lucian não hesitaria em acionar a função de proteção do Omnitrix e explodi-lo para o espaço sideral. Mas era arriscado. Kevin já tinha experimentado aquele recurso de proteção uma vez, então ele estaria extremamente cauteloso. Ele não deixaria seus ataques atingirem nada perto do Omnitrix. E daí se eu for? Kevin 11 rosnou. Hoje eu vou matar vocês dois idiotas e finalmente ajustar minhas contas. Kevin 11 pairava sobre eles como um demônio, grande o suficiente para lançar ambos na sombra. Kevin, você é o pior. Ben cerrou os dentes com o coração pesado. Eu realmente pensei que poderíamos voltar a como as coisas costumavam ser. Ele queria fazer as pazes com Kevin também, mas as ações de Kevin, vez após vez, tinham deixado-o frio e desapontado até o âmago. A mente de Lucian corria enquanto ele encarava o Kevin que avançava procurando uma saída. Agora, parecia que a única opção era acionar a função de proteção do Omnitrix e forçar o tempo de recarga a terminar mais cedo. Mas se ele tentasse, Kevin, já em guarda, poderia despedaçá-lo antes que ele pudesse ativá-la. Por um momento, Lucian ficou preso, incapaz de se comprometer de qualquer maneira. Nesse momento, uma fragrância fraca e atraente flutuou, e alguém entrou na frente de Lucian. Yenji, a mulher raposa no vestido vermelho justo, não mostrou medo algum. Ela levantou um braço esguio, colocou-se entre Lucian e Kevin e protegeu-o firmemente. Não ouse intimidá-lo, Yenji disse claramente com raiva. Oh meu Deus, um herói salvando uma donzela, não, espere, uma donzela salvando o herói. Os olhos de Ben se arregalaram enquanto ele olhava fixamente para as costas de Yenji. O coração de Lucian afundou. Ele tinha presumido que Yenji entraria em pânico e correria no momento em que visse Kevin. Ele nunca esperou que ela... Procurando pela morte, Kevin 11 disparou. Ele ergueu a mão e um rugido de chamas irrompeu, escaldante de calor, explodindo direto em direção ao rosto impressionante de Yenji. Voxas! Yenji tornou-se um raio vermelho deslumbrante, movendo-se com velocidade incrível. Em um piscar de olhos, ela brilhou bem na frente de Kevin. Você ousa machucar meu noivo? Yenji cuspiu. Você é quem está procurando pela morte. Suas garras vermelhas vivas cortaram, carregando uma rajada de vento estridente enquanto atingiam o pescoço de Kevin em um borrão rápido como um raio, esculpindo vários cortes profundos e sangrentos. Rugido! Kevin berrou furioso além das palavras. Ele agarrou Yenji pela perna, bateu-a com força no chão, depois ergueu-a e jogou-a para o fundo da cápsula de fuga. Lucian correu para verificar sua condição. Yenji não era nada parecida com sua autoconfiança sedutora anterior agora. Seu rosto estava pálido, sangue escorrendo do canto da boca, sua respiração tão fraca que mal existia. Eu estou morrendo, ela murmurou, forçando um sorriso mesmo agora. Rápido, me beije. Eu preciso de um beijo de amor verdadeiro de um cara bonito para voltar à vida. Mesmo em um momento como este, ela ainda estava tentando provocar Lucian. Lucian cerrou o punho e olhou para cima, encarando o sorriso cruel de Kevin 11. O que você quer vingá-la? Kevin 11 zombou, rindo alto. Vá em frente então. Eu gostaria de ver quem sobrou para te ajudar agora. No momento em que ele terminou, uma voz profunda e estrondosa trovejou por trás. E eu... Capítulo 203. Do lado de fora da escotilha, uma figura alta apareceu de repente atrás de Kevin. Teshorg? Ben congelou, atônito por ele ainda não ter ido embora. O corpo inteiro de Kevin deu um tranco. Ele se virou lentamente e olhou para cima, para o imponente e gigantesco Teshorg com o medo aumentando em seus olhos. Vou você. Por que você ainda está aqui? Os olhos dourados e brilhantes de Teshorg inflamaram com a intenção de matar. Ele me salvou. Agora eu estou salvando ele. Ele? Quem? Kevin esbravejou. Teshorg ergueu uma mão áspera e massiva, agarrou Kevin pela cabeça e o puxou para trás. A força pura arrastou Kevin para fora através da escotilha em um instante. Vocês dois vão embora, Teshorg disse parado do lado de fora. Eu cuido disso. Ele pressionou o botão vermelho ao lado da porta. Clique. A escotilha do módulo de fuga começou a se fechar, centímetro por centímetro. Ben correu até lá gritando. Então estamos quites agora. Ótimo. Teshorg disse com um aceno de cabeça. Ninguém deve nada a ninguém. Bum. Com um baque pesado, a escotilha se selou completamente. O módulo de fuga de emergência se ejetou do megacruzador, disparando em direção à terra com um rastro flamejante de fogo. O olhar de Teshorg queimava enquanto ele se voltava para o apavorado Kevin. Ele fechou os punhos com os nós dos dedos estalando alto. Agora, é hora dos gladiadores. O rosto de Kevin ficou cinzento. Até mesmo o grande calombo em forma de lustre em sua cabeça murchou, com medo e pavor se contorcendo juntos em seu estômago. Na escuridão do espaço, o módulo de fuga prateado disparava a toda velocidade, deixando um longo rastro de chama atrás de si. Os ferimentos de Yenji eram severos. O sangue continuava a escorrer de sua cintura, descendo e manchando suas pernas pálidas de vermelho. Suas orelhas de raposa vermelha se contorciam levemente enquanto ela forçava um sorriso. Não se preocupe, a mana aqui é durona. Eu não vou morrer. Lucian olhou para Yenji, que mal estava se aguentando e não sabia o que fazer. Não havia equipamento médico ali, e nenhum médico. Mesmo se ele quisesse ajudar, por onde ele deveria começar? Qual é? Se ao menos tivéssemos um alienígena com poderes de cura, Ben desabafou frenético. Ele percebia que Yenji não era uma pessoa má. Ela tinha levado ferimentos tão graves porque pulou na frente para salvá-los. Os olhos profundos de Lucian eram indecifráveis. Após um momento, ele perguntou com a voz rouca, não mais tão frio quanto antes. Existe alguma maneira de estancar o sangramento? Me ajude a fazer um monte de raposinhas. Cough, cough. Antes que pudesse terminar, Yenji começou a tossir sangue. Seus lábios já estavam manchados de vermelho escuro, e sua respiração ficou fraca e esfarrapada. Kevin 11 era simplesmente forte demais. Alguém esguia como ela não conseguia suportar esse tipo de poder. Pare de brincar, Lucian disse, de saco cheio. Me diga,
Se não disser, vou te deixar aqui e largar você para se virar sozinha. Mesmo agora, ela ainda tinha a audácia de provocá-lo. E então você não suporta me perder. Um lampejo de deleite piscou nos olhos atraentes de Yenji, e então ela tossiu novamente. Rápido, chegue mais perto. Apenas me deixe dar uma mordida e eu vou ficar bem. Lucian hesitou por meio segundo, depois suspirou. Eu não gosto de dever aos outros. Você me salvou. Esta é uma exceção única. Ele estendeu o braço. Yenji pareceu um pouco decepcionada. Não era ali que ela queria morder, mas ela não tinha o luxo de ser exigente. Se ela não absorvesse energia agora, ela realmente morreria. Meu irmãozinho é tão bom, Yenji disse com uma risadinha fraca. A Mana realmente gosta de você. Ela revelou duas pequenas presas e mordeu o braço de Lucian, começando a extrair sua energia. Sua respiração quente roçava a pele dele, deixando uma sensação de formigamento e coceira. Yenji fechou os olhos e soltou um som fraco e arfado, como se estivesse realmente aproveitando aquilo. O povo raposa do planeta Raposa não era apenas naturalmente belo. Eles também podiam absorver a energia dos outros para se fortalecerem, curar ferimentos ou armazenar essa energia em seus corpos para substituir a comida, permitindo que ficassem muito tempo sem comer. Depois de um pouco mais de 10 segundos, Yenji finalmente o soltou. A cor retornou ao seu rosto, com a palidez anterior desaparecendo em um leve rubor. Isso é suficiente? Lucian perguntou. Ele não se sentia particularmente drenado. Yenji limpou o canto da boca. Nem perto, meu campeão. Então por que você? Porque eu fiquei com pena de você, Yenji disse com um leve bufo. Ela limpou o sangue em sua perna e resmungou. Se eu continuasse, teria afetado sua saúde. Lucian acenou com a cabeça, pensando a respeito. Então seu ferimento não é mais grave? Eu estou bem. Yenji se endireitou orgulhosamente. Eu sou a nobre imperatriz do planeta Raposa, hahaha. Ela imediatamente começou a tossir de novo, fazendo bem lutar para não rir. Desde que você esteja bem. Lucian finalmente suspirou aliviado. Mas sério, sua energia tem um gosto tão bom. Yenji franziu os lábios, ainda desejando mais. Eu nunca provei nada parecido. Até parecia que havia um pouquinho de magia nela. Magia? Lucian perguntou. Ele não, nada, Yenji disse rapidamente balançando a cabeça. Ela achou que estava imaginando coisas. Ele era apenas um terráqueo. Como ele poderia ter magia? Ainda havia manchas de sangue seco em suas pernas. Segurando sua cintura ferida, Yenji deu alguns passos e se sentou ao lado de Lucian. Então, você ainda vai me impedir de voltar para a terra com você? Enquanto falava, ela descansou a cabeça no ombro de Lucian. Suas orelhas de raposa balançavam ligeiramente, e sua cauda felpuda abanava de vez em quando. Uau! Isso é, tipo, a coisa mais louca que eu vi o verão inteiro. Ben gritou, empolgado. Lucian sentiu o perfume dela o envolver e quase a empurrou, mas depois de pensar bem, ele deixou para lá. Desta vez, ele a deixaria ser teimosa, só por uma vez, considerando que ela o havia salvado. Honestamente, Yenji era realmente linda. Além das orelhas e cauda de raposa vermelha, ela parecia quase idêntica a uma humana. É claro que havia alguns lugares que Lucian não tinha visto, então ele não ia fazer nenhuma afirmação precipitada. Isso precisaria de mais investigações. Aquele vestido vermelho deixava Yenji impressionante, pele pálida, olhos brilhantes, um sorriso deslumbrante. Seus olhos escarlates carregavam um charme ondulante e sedutor, e sua figura longa e atraente combinada com aquela tez alva dava a ela um ar maduro e confiante e inconfundível. Se você vier comigo, Lucian disse, não tem medo de morrer de fome? Yenji franziu a testa claramente descontente. Eu já te disse, a Mana aqui come muito pouco. Eu não vou gastar muito do seu dinheiro. Eu só preciso que você me ajude todas as noites. Pare. Yenji piscou, depois continuou rapidamente. O que você está pensando? Quero dizer, se você me ajudar a reabastecer minha energia todas as noites, eu não vou precisar comer muito. Então era isso que você queria dizer. Lucian passou a mão na testa envergonhado. De repente, como se tivesse se lembrado de algo, Yenji estendeu a mão e agarrou o braço dele com sua mão macia. Se você voltasse para o planeta Raposa comigo, ela disse suavemente, com uma doçura rara em sua voz, você poderia se tornar rei. Os olhos de Lucian se moveram, prestes a responder. Então o Unitrix versão de calibração começou a piscar, detectando DNA não registrado. Capítulo 204. Os olhos de Lucian se estreitaram. Parecia que o DNA da garota raposa podia ser registrado. Deixe-me escanear você. Ele se levantou e pressionou o Unitrix. No instante seguinte, um feixe de luz disparou do relógio e envolveu Yenji. Ei, o que você está fazendo? Yenji cobriu o rosto, espreitando os olhos diante da luz deslumbrante. Amostra de DNA desconhecida adquirida. Escaneamento concluído, o Unitrix relatou. E alienígena espírito de raposa, além das orelhas e cauda de raposa vermelha, extremamente semelhante aos humanos em todos os outros aspectos. Porte esguio e sedutor com charme sedutor inato. Aqueles de força de vontade mais fraca caem facilmente sob seu feitiço e não conseguem se libertar. Notavelmente, os alienígenas espírito de raposa pertencem a uma espécie matriarcal. As fêmeas são muito mais fortes do que os machos, formando uma sociedade dominada por mulheres. Habilidades, beleza excepcional, garras afiadas e agilidade extremamente alta. Chamas psíquicas, não são chamas verdadeiras, mas uma forma especial de ataque mental que induz alucinações em inimigos chamuscados e enfraquece ligeiramente seu estado. É a absorção de energia, ao perfurar um alvo com garras ou dentes, eles extraem energia vital. Isso pode ser usado para fortalecer seu próprio poder e velocidade, ou refinado e armazenado dentro do corpo como reservas de energia, permitindo longos períodos sem comer. Ou notas, uma absorção moderada de energia não põe em risco a vida da vítima.
Como tirar sangue, a recuperação é possível após um período de descanso. 2. Conforme a energia vital é absorvida, o número de caudas aumenta, até um máximo de 9, tornando-se uma raposa escarlate de 9 caudas. 3. Devido às características de DNA dos alienígenas espírito de raposa, independentemente do gênero do usuário, a transformação sempre corresponderá ao gênero do alienígena espírito de raposa registrado. 4. A aparência de um alienígena espírito de raposa transformado pelo Omnitrix é influenciada pela própria aparência do usuário. Quanto maior for a atratividade original do usuário, mais impressionante será o espírito de raposa transformado. Depois de ouvir a explicação do sistema, Lucian teve uma compreensão clara dos traços do alienígena espírito de raposa. Yenji, uma raposa vermelha, ele pensou. Eu vou te chamar de Princesa Raposa Vermelha. Como ele havia registrado o DNA de Yenji, qualquer transformação futura na Princesa Raposa Vermelha seria feminina, e não masculina como suas formas anteriores. Ao pensar nisso, o canto da boca de Lucian se contorceu. Este seria seu primeiro herói alienígena feminino. Voxox! Chamas explodiram da parte traseira do módulo de fuga, gerando um impulso poderoso enquanto ele continuava correndo em direção à Terra. Pelo caminho, Yenji não provocou nem incomodou mais Lucian. Quer estivesse simplesmente cansada de brincar ou enfraquecida por seus ferimentos, ela agora jazia em silêncio nos braços dele, de olhos meio fechados, profundamente adormecida. Sua respiração era regular, seu peito subindo e descendo suavemente, liberando uma fragrância fraca e sedutora. Honestamente, quando ela não estava falando, até que parecia bonitinha. Lucian de repente se pegou no flagra e sentiu um baque de alarme. Como ele podia pensar aquilo? Ele não podia deixar a aparência inocente dela enganá-lo. Delicioso, só mais uma mordida. Em seu sono, Yenji mantinha os olhos firmemente fechados, suas pestanas tremendo levemente. Ela estalava os lábios de vez em quando, com um fino fio de saliva brilhando no canto de sua boca. Lucian achou aquilo estranhamente engraçado, e uma ideia lhe veio à mente. Ele pegou seu telefone silenciosamente, tirou uma foto em close dela, depois o colocou de volta no bolso, escondendo seu feito e reivindicando o crédito em silêncio. Um dia depois, o módulo de fuga alcançou a Terra com sucesso e pousou em segurança no solo. Quer tenha sido por causa do teletransporte de Slix Vigma ou por pura sorte, o módulo por acaso pousou bem onde eles tinham sido capturados, naquela estrada de pastagem. A luz quente do sol se espalhava pelas planícies como uma camada de gaze dourada. Torres brancas de moinhos de vento se erguiam por todos os lados, girando constantemente com a brisa. No momento em que viram a nave pousar, o vovô Max e a Gwen correram até lá. Eles estavam esperando ali há 3 dias. Mesmo com o vovô Max chamando encanadores e eletricistas para ajudar nas buscas, eles ainda não tinham encontrado nenhum rastro de Lucian e bem, agora finalmente eles estavam de volta. Mas assim que a escotilha se abriu, a cena no interior deixou todos atonitos. Dentro do apertado módulo de fuga, uma mulher com orelhas de raposa vermelha estava deitada em cima de Lucian. Ambos estavam completamente imóveis, aparentemente adormecidos. Quanto a Ben, ele estava estirado em forma de um grande T no canto, roncando sem parar. O rosto de Gwen ficou pálido em um instante enquanto ela permanecia paralisada. Eu tenho certeza de que eles terão uma explicação perfeitamente boa, o vovô disse, coçando a cabeça em sua camisa floral. Naquela noite, a lua brilhante pairava no alto do céu. A luz suave da lua derramava na floresta como uma cortina de prata, filtrando através de incontáveis galhos antes de finalmente se assentar na lata de lixo. A área estava deserta. Apenas a luz das janelas da lata de lixo mostrava que havia pessoas lá dentro, junto com o som ocasional de discussão. Sob as lâmpadas brilhantes, Yenji parecia impressionantemente linda. Ela vestia um vestido longo ligeiramente rasgado e jazia semi-reclinada na cama de Lucian, com as manchas de sangue em suas pernas já lavadas. Gwen estava de pé em uma cadeira com as mãos nas cadeiras. Vovô, nós não podemos deixar uma alienígena de origem desconhecida ficar na lata de lixo. Quem sabe que coisas horríveis ela pode fazer. Calma, Gwen. Ela é uma pessoa boa, bem disse, abrindo as mãos. Calha a boca, seu grande idiota. Gwen esbravejou, encarando-o e fazendo-o dar um pulo. O que a CDF tomou hoje? Tudo bem, Gwen, está tarde. Vá descansar um pouco, o vovô disse enquanto se aproximava. Eu não vou dormir. Com essa alienígena aqui, eu não consigo pegar no sono. Gwen protestou alto. E se ela fizer algo ultrajante enquanto estamos todos dormindo? Isso seria um desastre. O vovô Max suspirou. Gwen, nem todos os alienígenas são maus. Muitos deles são pessoas boas também. Seja boazinha e vá dormir. Nós conversamos sobre isso amanhã. Lucian balançou a cabeça com um sorriso impotente e foi até Gwen para confortá-la até que ela finalmente voltasse a descansar. Mais cedo, quando eles tinham acordado, Lucian já havia explicado tudo ao vovô Max e a Gwen. Como eles tinham sido capturados por Slix Vigma, como eles tinham vencido o campeonato da arena, e porque ele tinha trazido a garota raposa de volta com eles. O vovô entendeu, mas Gwen ainda não conseguia superar aquilo. Em seus olhos, Yenji era um espírito de raposa que tinha se aproximado de seu primo com mais intenções. Agora Lucian caminhava até a beira da cama e olhava para a atraente Yenji. Como você me ajudou, você pode dormir aqui hoje à noite. Eu fico com o sofá. Amanhã à noite nós trocamos e você dorme no sofá. Ei, não vá, pequeno Lucian. Durma comigo, eu te seguro. Yenji estava deitada na cama com os braços abertos, acenando para ele vir. De suas conversas anteriores, ela tinha aprendido o nome de Lucian e lhe dado o apelido de Pequeno Lucian. Seu vestido está rasgado. Eu vou te arrumar um novo amanhã, Lucian disse, caminhando para longe sem olhar para trás. Que homem tão chato. Yenji revirou os olhos para ele. Assim que todos estavam prestes a pegar no sono, o vovô Max recebeu uma chamada telefônica. Alô? Quem é? Ah, Alice. Quanto tempo? O quê? A Vera está doente? É grave? Tudo bem, tudo bem. Nós vamos para aí agora mesmo. Canal Gameplay. Escute áudio novel.
Capítulo 205. 3 da manhã. O luar frio espalhou-se pelas cadeias de montanhas enquanto um vento cortante uivava através da floresta densa, farfalhando as folhas em ondas intermináveis. No céu distante, um relâmpago rasgou a escuridão. O flash ofuscante iluminou a terra por um instante antes de desaparecer. Um trailer velho e maltratado roncava ao longo de uma estrada deserta como um barco solitário à deriva em um vasto mar, movendo-se para frente em solidão. Bum! O trovão explodiu acima. Uma luz roxa brilhou, e o estrondo ensurdecedor rolou através das montanhas e vales, fazendo todas as criaturas vivas tremerem e se esconderem profundamente em suas tocas. Dentro da lata velha, as luzes estavam brilhantes e quentes. As janelas bloqueavam o frio, o vento feroz e a chuva, que caía como feijões, batendo continuamente contra a carcaça de metal. Neste momento, Ben e Gwen já estavam dormindo, perdidos em seus sonhos. Yenji agarrou suas orelhas de raposa, seu corpo tremendo enquanto ela se encolhia no canto da cama. O medo mostrava-se claramente em seu rosto pálido e delicado. O que houve? Lucian perguntou, confuso. Ele pegou o cobertor macio e o colocou sobre ela. Cookie, que tipo de monstro era aquele agora há pouco? Yenji olhou nervosamente para a janela, com relâmpagos piscando lá fora. A luz roxa refletia-se em seus olhos. Lucian congelou por um momento e então riu. Isso é apenas trovão. Não me diga que a estrela da raposa não tem tempestades. Trovão? Yenji parecia confusa, como se a própria palavra fosse desconhecida. Lucian suspirou e explicou. É apenas um fenômeno natural na Terra, como chuva ou neve. Totalmente normal. Não é o rugido de algum monstro. O rosto de Yenji corou, metade envergonhada e metade irritada. Como eu saberia? A estrela da raposa nunca teve trovões. Estou te avisando. Não ria de mim, ou eu vou te drenar completamente esta noite. Lucian esfregou a testa. Tudo bem, tudo bem. Estou com medo de você. Vá dormir. Vou para frente conversar com o vovô. Lá fora, o vento e a chuva castigavam o trailer, com relâmpagos piscando repetidamente. Com a noite tão profunda, era fácil sentir-se cansado. Ter alguém com quem conversar impediria que o vovô ficasse entediado demais. Não, não vá. Yenji agarrou seu braço, sua audácia anterior desaparecida. Ainda com medo? Sim, um pouco. Mas se você estiver aqui, não tenho medo. Yenji baixou a cabeça, não ousando encontrar seus olhos. Nova na Terra e desconhecendo tudo ao seu redor, a única pessoa em quem ela confiava era Lucian. Com um tempo como este, era difícil não se apegar a alguém. Lucian olhou para o para-brisa dianteiro e apertou os lábios levemente. Relâmpagos brilhavam continuamente. Os limpadores de para-brisa balançavam sem parar, empurrando as camadas de chuva, apenas para o vento contrário despedaçar a água e névoa que varria para trás ao longo da estrada. Através do espelho retrovisor, ele podia ver a tensão no rosto do vovô. O vovô segurava o volante com força, com os olhos fixos à frente. Flashes roxos deslizavam pelo seu rosto de tempos em tempos, suas sobrancelhas levemente franzidas. Será que a condição da tia Vera era realmente tão séria? Por alguma razão, observando a tempestade lá fora, Lucian sentiu um vago sentimento de inquietação, como se algo estivesse prestes a acontecer. De repente, um puxão suave o atingiu. Então veio o calor do cobertor, a pressão suave de um corpo e aquela fragrância fraca e familiar. Enquanto ele estava distraído, Yenji o puxou para seus braços e cobriu ambos com o cobertor. Os dois deitaram-se lado a lado na cama, compartilhando o mesmo travesseiro. Você vai ficar e dormir comigo? Yenji olhou para ele com aqueles olhos carmesim claros, inocentes e expectantes. Lucian estava cercado pelo perfume dela, único e levemente doce. O cobertor quente envolvia-o, aquecido pelo corpo dela. Era quente, quase quente demais, e estranhamente tentador. Então a Imperatriz da Estrela da Raposa tem medo de trovões? Lucian sorriu levemente e começou a se sentar. Ei, não vá. É tão ruim assim dormir comigo por um tempo? Yenji empurrou-o para baixo e rolou para cima dele. Olhando para a belíssima mulher raposa, as pupilas de Lucian contraíram-se. Sobrancelhas longas e curvas, um par de olhos sedutores como flores de pessegueiro, um rosto oval delicado e cabelo como uma cachoeira roçando levemente sua bochecha, carregando uma fragrância fraca. Suas duas orelhas de raposa vermelhas tremiam suavemente, adicionando um toque de fofura à sua aura régia e majestosa. Se fossem tempos antigos, ela teria sido um desastre para um reino, assim como a lendária raposa de 9 caudas da Ji, que fez um rei abandonar todo o dever e afogar-se no desejo. Mas Lucian não era esse tipo de homem. Ele não perderia a cabeça só porque uma mulher bonita estava na frente dele. Você é uma mulher adulta. Vá dormir sozinha, disse ele, lutando levemente. O rosto de Yenji empalideceu. Ela agarrou sua cintura esguia, seu corpo endurecendo no meio do movimento, com a dor aparecendo em seu rosto. Seu ferimento ainda não cicatrizou? Lucian parou de se mover imediatamente. Yenji franziu a testa, um brilho de suor formando-se em sua testa. Eu só absorvi um pouco de energia. Ainda levará alguns dias para me recuperar completamente. Então você, antes que ele pudesse terminar, ela o interrompeu. Não tenha ideias, seu pirralho. Não estou dizendo isso para roubar sua energia, apenas dizendo a verdade. Ela bufou e virou a cabeça para o lado. Vou me recuperar por conta própria em breve. E então, Lucian ainda estava preso embaixo dela, mas não lutou mais com medo de puxar o ferimento dela. Por que você desistiu de ser imperatriz e me seguiu para a terra, de qualquer maneira? Ele disse, lançando-lhe um olhar de soslaio. Yenji bufou. Nem pense em se livrar de mim. Vou ficar com você para sempre, a menos que eu morra. Não diga coisas assim, disse Lucian suavemente. Ele suspirou, olhando para a raposa pressionada contra ele. Você pode me soltar agora? Não podemos dormir assim, podemos? Não é como se fosse impossível. Yenji riu. Gurgle. De repente um som estranho veio do estômago dela. Seu rosto bonito ficou vermelho. Ela coçou a cabeça com suas garras vermelhas, envergonhada. Com fome? Lucian perguntou. Um pouco. Antes que ela pudesse terminar, seu estômago roncou novamente. Ela não comia há muito tempo. Você quer absorver minha energia? Ele perguntou. Com isso, os olhos carmesim de Yenji brilharam instantaneamente. Ela encarou diretamente seu pescoço pálido e engoliu em seco. Eu quero. Mas ela rapidamente balançou a cabeça com força. Não. Eu só absorvi sua energia hoje.
Se eu fizer isso de novo vai te machucar. Pelo menos alguns dias precisam passar. Lucian pensou por um momento. Então, você come macarrão instantâneo? Macarrão instantâneo? Yenji piscou. O que é isso? Capítulo 206. Que patético, pensou Lucian. A própria imperatriz nunca comeu nem macarrão instantâneo. O que é isso? Posso comer? Os olhos de Yenji estavam cheios de curiosidade enquanto ela o estudava. Deve estar tudo bem. Levante-se primeiro. Vou preparar uma tigela para você, disse Lucian, gesticulando para ela se mover. Yenji franziu os lábios. Ela finalmente tinha conseguido prender Lucian, e ela realmente não queria deixá-lo ir, mas ela estava morrendo de fome, tão faminta que sentia que poderia desmaiar. No final, ela cedeu. Relutantemente, ela saiu de cima dele e se enterrou de volta sob o cobertor. Não muito tempo depois, Lucian voltou com um copo de macarrão instantâneo Kansifu e o estendeu para ela. Coma, disse ele suavemente. O macarrão fumegante soltava um calor perfumado. Yanji inclinou-se, fungou profundamente algumas vezes e seus olhos brilharam. Uau, isso cheira tão bem. Claro, é sabor galinha com cogumelos, o meu favorito, disse Lucian com um sorriso. Depressa e coma. Se ficar parado muito tempo vai ficar mole. Haha, então eu não vou me conter. Yenji alegremente pegou o garfo de plástico pronta para começar, mas então ela parou de repente como se tivesse se lembrado de algo. Ela enrolou uma garfada de macarrão perfumado e levou à boca de Lucian. Aqui, pequeno Lucian, você trabalhou tão duro fazendo macarrão para mim no meio da noite. Você come primeiro. Não estou com fome, disse Lucian com um sorriso fraco. Slurp. No segundo seguinte, Yenji já estava comendo com a cabeça baixa e completamente focada. Seus lábios vermelhos macios envolveram um macarrão elástico. Óleo brilhava nos cantos de sua boca, e ela não se importava nem um pouco em parecer educada. Tão bom, tão bom. Yenji levantou o copo e bebeu o caldo de galinha com cogumelos. Esta é a melhor coisa que já comi. Lucian apenas a observava silenciosamente, sorrindo sem dizer uma palavra. Tudo. Yenji colocou o copo vazio na mesa. Não restou nenhuma gota. Ah, isso foi incrível. Ela limpou o canto da boca com os lábios curvando-se para cima. Não se preocupe, pequeno Lucian. Já que você me tratou com um macarrão instantâneo tão precioso, a irmã mais velha definitivamente vai te recompensar adequadamente esta noite. Para Yenji, algo tão delicioso tinha que ser incrivelmente raro e caro. Ela estava até se perguntando se todas as joias na estrela da raposa seriam suficientes para trocar por 10 copos disso. Afinal, era a melhor e mais deliciosa comida que ela já tinha provado. Mesmo agora, ela não conseguia parar de pensar no sabor. Lucian parecia acostumado com as provocações dela agora. Ele bufou. Recompensar-me? Como você está planejando fazer isso? Yenji piscou. Você tem coragem, hein? Acho que vou ter que te dar uma lição esta noite. Pode vir, respondeu Lucian. Veja se eu não me transformo em um enormossauro e te bato até você perder o sentido. Você quer dizer aquele vachasauriano? Yenji murchou um pouco. Não, isso não vai funcionar. É grande demais. Lucian enxugou a testa. No que diabos essa mulher raposa estava pensando o dia todo? Como está seu ferimento? Ele perguntou de repente. Yenji estreitou os olhos, satisfeita, e deu um tapinha na barriga. Depois de comer macarrão, sinto-me muito melhor. Bom, durma um pouco. Vou para frente fazer companhia ao vovô, disse Lucian, virando-se para o banco do passageiro. Desta vez, Yenji não se agarrou a ele. Ela obedientemente voltou para a cama e caiu no sono novamente. Um relâmpago roxo rasgou o céu negro, deslumbrante e assustador, como se partisse os céus em dois. Lá fora, o vento e a chuva continuavam a castigar as janelas, o tamborilar constante nunca parava. Lucian sentou-se no banco do passageiro e perguntou. Vovô, como está a tia Vera? O vovô Max suspirou. Alice disse que Vera está com um resfriado severo. É crítico. Ela pode não sobreviver esta noite. Tão sério assim. As sobrancelhas de Lucian se elevaram. Ele tentou tranquilizá-lo. Não se preocupe, vovô. A tia Vera é uma boa pessoa. Ela ficará bem. Esperamos que sim, disse o vovô Max, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Enquanto a floresta da montanha passava pelos dois lados, a mente de Lucian voltou para a cidade do deserto. Naquela época, o vovô os levará para a casa da tia Vera para passar a noite. Em vez disso, eles encontraram os alienígenas gosmentos, criaturas que podiam mudar de forma e imitar humanos. Eles secretamente capturavam anciãos que vagavam sozinhos, levavam-nos para cavernas escuras e os enviavam como comida para seu mundo natal. No final, Lucian e Gwen derrotaram todos eles, incluindo a rainha Fleuma Carmesim. Lucian lembrava-se claramente, aqueles monstros tinham medo de água, mas sua fraqueza real provavelmente eram baixas temperaturas. Caso contrário, não teriam escolhido viver no deserto. Enquanto pensava nisso, Lucian fechou lentamente os olhos e adormeceu. 4h50 da manhã. O amanhecer estava se aproximando. O céu tinha ficado com um cinza pálido fraco, e o relâmpago assustador finalmente desapareceu, deixando o mundo em silêncio novamente. A chuva também começou a diminuir. Estamos quase lá, disse o vovô Max em voz baixa. Ele já tinha avistado a cidade do deserto à frente. Sim, está quase clareando. Vou acordá-los, disse Lucian, soltando o cinto de segurança enquanto se levantava. Depois de acordar os outros, ele voltou ao banco do passageiro. Seus olhos profundos continham um brilho fraco enquanto ele encarava o horizonte. Desde o telefonema de Alice, aquela sensação de inquietação estava se agarrando a ele. Ele não conseguia explicar, apenas que parecia que algo estava prestes a acontecer. Após a chuva forte, a lata velha parecia incomumente limpa, brilhando enquanto rolava para dentro da cidade. O que está acontecendo? O vovô Max franziu a testa, sentindo algo estranho. Lucian também sentiu e imediatamente ficou em alerta. Os edifícios de ambos os lados pareciam tão limpos e organizados como sempre, talvez por causa da chuva. Mas a estrada à frente era uma bagunça, cheia de lixo, sacos plásticos, cascas de banana, recipientes de comida descartáveis, como se não tivesse sido limpa há eras. Será que é por causa da chuva da noite passada? O vovô Max murmurou. Tem algo errado. Está quieto demais, disse Lucian, examinando a área.
Mesmo que sejam apenas 5 horas, algumas das pessoas mais velhas já estariam de pé e andando. No mínimo, não deveria estar completamente vazia. As janelas de ambos os lados estavam escuras e ocas, sem uma luz à vista. Esqueça. Precisamos chegar à casa da Vera primeiro, disse o vovô Max, balançando a cabeça. Ele estava claramente preocupado com sua irmã. Bum! A estrada à frente colapsou de repente, revelando um buraco negro tão profundo que parecia não ter fim, engolindo a pista inteira. O vovô Max instintivamente pisou no freio, mas a lata velha derrapou imediatamente para o lado. Não conseguiu parar a tempo. Estava prestes a mergulhar direto no buraco. Tudo, uma luz verde fantasmagórica brilhou, e uma onda de líquido preto e verde surgiu sobre o painel, espalhando-se para fora como uma maré. Em um piscar de olhos, engoliu a lata velha inteira. Capítulo 207. Zumbido. O lata velha, agora revestido em preto e verde, entrou em erupção com chamas verdes surgindo de sua parte inferior. As chamas rugiram, expelindo uma poderosa rajada de empuxo que o levou limpamente sobre o buraco negro e para baixo, no outro lado da estrada. Essa foi por pouco. O vovô Max limpou a testa, ainda abalado. Se eles tivessem caído naquele poço, provavelmente ninguém no carro teria sobrevivido. Com o perigo superado, o Ultra T rapidamente se reuniu e formou uma forma humanoide dentro do veículo. Então, ele tocou o Omnitrix em seu peito e reverteu para a forma original de Lucian. Demais, primo. Você é seriamente insano. Bem correu. Ele tinha acabado de terminar de escovar os dentes e estava prestes a lavar o rosto quando o vovô de repente deu uma derrapada. Então uma enorme onda de verde cobriu o lata velha, e a coisa toda basicamente voou. Assim que ele viu o buraco negro atrás deles, bem imediatamente juntou as peças e correu até lá sem nem se lavar. Grande bobalhão, você realmente precisava dizer isso? Gwen cruzou os braços, parecendo orgulhosa. Você esquece de quem é esse primo. Ele também é meu primo. Bem rebateu. Voxas. Um borrão vermelho, carregando uma fragrância leve e inebriante, passou pelo parque discutia e mergulhou direto nos braços de Lucian. Pequeno Lucian, você é incrível, Yenji disse, envolvendo com seus braços e esfregando-se nele feliz. Sabia que escolhi o homem certo. Gwen quase explodiu de raiva. Ei, sua espírito de raposa. Você pode parar de tentar seduzir meu primo o tempo todo? Ben ficou de lado com um sorriso travesso, claramente pronto para aproveitar o show. Depois de fazer a mulher raposa se afastar, Lucian virou-se para o vovô Max. Vovô, vamos para a casa da tia Vera. Certo. O vovô Max agarrou o volante e continuou dirigindo lata velha. Pouco tempo depois, eles chegaram à casa de Vera. O vovô Max empurrou a porta e conduziu todos para dentro. A cozinha familiar, os móveis, os pisos impecáveis. Tudo parecia o mesmo, como se nada tivesse mudado. Ben cobriu as bochechas e olhou ao redor nervosamente, como se estivesse se preparando para algo. Ei, bobalhão, o que você está fazendo? Você aprendeu isso com um palhaço de circo? Gwen disse irritada. Você esqueceu, Gwen? Ben parecia horrorizado. A tia Vera belisca nossas bochechas. Oh cara, dói muito. A expressão de Lucian permaneceu calma, mas por dentro ele estava inquieto. Porque aquele cheiro familiar de pessoa idosa tinha desaparecido. Na última vez que vieram, Lucian lembrava-se claramente. Aquele cheiro distinto de idoso vinha da própria tia Vera. A maioria das pessoas mais velhas tinha algum tipo de aroma, variando de pessoa para pessoa. Alguns eram mofados, outros tinham um cheiro leitoso, todos os tipos. Mas agora, o ar estava excepcionalmente fresco, e isso só deixou Lucian mais cauteloso. Será que a tia Vera já tinha se mudado? Logo, eles chegaram à porta do quarto. O vovô Max bateu. Vera, você está aí? Estou. Entre, a voz da tia Vera respondeu de dentro. Oh, aquela tia velha e chata. O rosto de Ben ficou pálido enquanto ele começava a recuar. A tia Vera está doente. Vamos entrar para vê-la, Gwen disse, revirando os olhos para ele. Certo, certo. Ben finalmente lembrou. Vamos entrar. O vovô Max estava prestes a empurrar a porta quando Lucian o parou. Lucian? Vovô, deixe-me ir primeiro. Eu sinto muita falta da tia Vera, Lucian disse com um pequeno sorriso, segurando a maçaneta. Bom garoto. Vera ficará tão feliz em ver o quão dedicado você é, o vovô Max disse, balançando a cabeça com satisfação. Lucian virou-se e falou baixinho, Yenji, você fique logo atrás de mim. Ben e Gwen depois disso. Vovô, você vem por último. Ele organizou dessa forma para emergências. O vovô não tinha nenhuma arma e no máximo, era apenas uma pessoa comum forte. Como desejar, mestre Yenji disse docemente. Seus lábios vermelhos se entreabriram enquanto ela dava um passo à frente em pernas longas e pálidas e fazia uma profunda reverência a Lucian. A boca de Lucian se contraiu. Esta mulher raposa sabia atuar de verdade. Ela estava a um troféu de um Oscar. Assim que todos estavam prontos, Lucian abriu a porta e eles entraram, um após o outro. O quarto estava escuro. As cortinas ainda estavam fechadas, e apenas uma pequena lâmpada na mesa de cabeceira iluminava mal o rosto da tia Vera. Tia Vera, você está bem? Lucian caminhou até a cama e olhou para Vera deitada lá. Seu cabelo era grisalho, seu rosto velho e desgastado. Ela deu um leve aceno. Uma toalha dobrada estava sobre sua testa. Estou bem, crianças, vocês finalmente vieram. Estou esperando por vocês há tanto tempo. Vera disse, então tossiu várias vezes. Tosse, tosse. Vera, como você está realmente? Alice disse que você pegou um resfriado, e é sério. O vovô Max perguntou ansiosamente. Estou bem, Max. Se eu descansar por alguns dias, devo me recuperar, Vera disse, forçando um sorriso em seu rosto pálido. Tia Vera, você parece horrível. Tem algo que eu possa fazer? Gwen perguntou, aproximando-se com preocupação escrita por todo o rosto. A expressão de Vera oscilou levemente. Não, Gwen. Apenas ver todos vocês saudáveis é o suficiente para me deixar feliz. Tia Vera, você não vai beliscar nossas bochechas, certo? Ben perguntou enquanto se aproximava da cabeceira da cama também. Assim que eu melhorar, nós conversaremos, a tia Vera disse com um leve sorriso. Observando a tia Vera parecer tão fraca, a inquietação de Lucian se aprofundou. Seus olhos se fixaram na toalha em sua testa e algo estalou.
Tia Vera, deixe-me trocar essa toalha para você. Lucian deu um passo à frente, alcançando-a para pegá-la. Os olhos de Vera se moveram, como se ela estivesse prestes a recusar, mas então ela assentiu. Tudo bem. Obrigada, criança. No momento em que Lucian pegou a toalha, um brilho frio passou por seus olhos, desaparecendo em um instante. Ele colocou um sorriso radiante novamente. Sem problemas, tia Vera. É o que devo fazer. Com isso, ele virou-se e saiu do quarto. Eu vou com você. Yenji correu atrás dele. Assim que saíram, os olhos de Yenji correram pelo local. Então ela se virou e fechou a porta suavemente. Na cozinha, Lucian encarou a toalha em sua mão. Estava seca. Ele tentou abrir a torneira, mas nenhuma gota de água saiu. Então realmente havia algo errado com a tia Vera. Claro, Lucian não estava duvidando da verdadeira tia Vera. Ele tinha certeza de que aquela no quarto era uma farsa. Uma toalha seca na testa dela? Deixando ele ir trocar porque ela sabia que não havia água? Será que uma que escapou? Um calafrio agudo brilhou através do olhar de Lucian enquanto uma possibilidade sombria se formava. Naquela época, havia tantos alienígenas gosmentos nesta cidade. Mesmo que tivessem eliminado tudo nas cavernas subterrâneas, ainda era possível que alguns tivessem se escondido nos edifícios residenciais e escapado. Nesse momento, Yenji aproximou-se e sussurrou no ouvido de Lucian. Pequeno Lucian, preciso lhe contar algo. Sua respiração quente fez cócegas em sua orelha, deixando sua pele coçando. O que é? Lucian perguntou. Ele forçou para baixo os pensamentos confusos em sua cabeça. Eles tinham problemas maiores agora, e ainda estavam na cozinha. Yenji olhou ao redor para garantir que não houvesse ninguém por perto. Então ela perguntou em voz baixa, essa tia Vera, de quem você vive falando? Ela também é uma terráquea. Capítulo 208. O que você quer dizer? Lucian não pôde deixar de perguntar. Yenji fungou o ar ao redor deles. Não acho que ela seja uma terráquea. O cheiro dela é estranho, totalmente diferente do seu. Você consegue realmente saber apenas pelo cheiro? Lucian ficou genuinamente surpreso. Ele não esperava que o nariz dela fosse tão aguçado. Claro que consigo. Agora prece-se e adore sua imperatriz, Yenji disse, com as mãos nos quadris, em modo de rainha total. Você e Ben cheiram um pouco diferente, mas no geral, é basicamente a mesma coisa. Mas, ela acrescentou em uma voz mais baixa, aquela velha na cama me faz sentir muito desconfortável. Ela fede. Lucian olhou para Yenji novamente, um pouco impressionado, então sorriu. Acho que aquele macarrão instantâneo que te dei ontem à noite não foi desperdiçado. Hehe, então quando você vai me recompensar com outro copo? Yenji piscou, olhando para ele expectante. Lucian jogou a toalha de lado e deu um tapinha em seu ombro fino. Esqueça um copo. Vou te recompensar com uma caixa inteira. Sério? Quantos copos tem em uma caixa? Yenji quase saltou no lugar, a saliva ameaçando no canto da boca. Geralmente 12. Não se preocupe, quando você terminar, comprarei mais, Lucian disse. Assim. Pequeno Lucian, você é o melhor. Eu te amo tanto. Yenji lançou-se em seus braços, subiu nas pontas dos pés e beijou-o com força nos lábios. Em um instante, um hálito doce e perfumado o envolveu como uma onda. Lucian instintivamente tentou empurrá-la, mas na forma humana ele não era páreo para a força dela. Suas mãos estavam presas no aperto dela. Meu primeiro beijo, perdido aos 18. Lucian uivou dentro de sua própria cabeça. Após um longo momento, as bochechas de Yenji coraram. Ela finalmente soltou, vestindo um sorriso satisfeito. Lucian limpou o canto da boca e suspirou suavemente. Esse foi meu primeiro beijo. Não achei que você fosse roubá-lo assim. Foi o meu também. Os olhos de Yenji brilharam enquanto ela o encarava, um pouco atordoada. Tudo bem, tudo bem. Lucian levantou uma mão. Mesmo que eu tenha prometido te comprar macarrão instantâneo, você não pode comer demais, entendeu? Por quê? Porque comer demais vai te deixar calorosa, Lucian explicou. O que é calorosa? Significa que você pode ficar doente, como tossir ou ter erupções. Erupções, com o quê? O que é isso? Yenji coçou a cabeça. Não acho que já tenha tido isso. Lucian deu um sorriso impotente e decidiu não continuar explicando. Ele se virou e voltou em direção ao quarto. Ei, espere por mim. Yenji seguiu com passos largos, seu cabelo macio balançando atrás dela. Fora do quarto, o vovô Max e os outros estavam parados perto da porta, que agora estava fechada. Vovô, por que estão todos aqui fora? Lucian perguntou ao retornar. Vera disse que queria descansar um pouco, então deixamos o quarto e a deixamos se recuperar sozinha. O vovô Max respondeu. Lucian olhou para a porta fechada, mas não disse muito. Ele simplesmente conduziu o grupo confuso de volta para a sala de estar. Então ele contou a eles sobre a toalha seca, o que Yenji tinha sentido e suas próprias suspeitas. O vovô Max pareceu chocado. Você está dizendo que quem está deitado na cama pode não ser Vera de forma alguma, mas um daqueles alienígenas gosmentos de antes? Sim, é muito possível, Lucian disse com um aceno. Oh, Gwen deu um tapa na própria coxa, entendendo de repente. Ele tem medo de água, então não se atreveu a molhar a toalha. Então colocou na testa para fingir que estava doente. Oh meu Deus, eu sou um gênio. Ah sim, senhorita sabe tudo? Ben abaixou os olhos e olhou para ela. Então explique a Alice. Por que Alice ligou para o vovô e disse que a tia Vera estava gravemente doente? Onde ela está agora? Porque ela não está com sua tia. E ela disse que Vera estava em muito mau estado, o vovô Max acrescentou, acariciando o queixo. Mas o que vimos não correspondeu nada a isso. Vera parecia bem, como se fosse apenas um pequeno resfriado. Bastante óbvio, Lucian disse. Alice queria nos atrair para cá. Você é tão inteligente, irmãozinho, Yenji disse, espremendo-se ao lado de Lucian com uma risada suave. Ding-dong. Uma campainha nítida tocou do lado de fora. Todos ficaram tensos. O ar de repente parecia errado. Eles tinham acabado de falar sobre alienígenas gosmentos, e agora alguém estava à porta. Se um monstro entrasse correndo, eu vou atender, Lucian disse, caminhando até lá. Yenji seguiu imediatamente, determinada a fazer o papel de guarda-costas. Crack. A porta abriu. Os olhos de Lucian se estreitaram. Uma jovem vestida com roupas de hip-hop estava parada silenciosamente do lado de fora, bonita como uma imagem. Em suas mãos estava um bolo grande. Era Alice, a filha do prefeito Smith. Ela era atraente, claro, mas comparada a Yenji, não chegava nem perto.
Se Lucian tivesse que avaliá-las, Alice era talvez um 6,5. E Angie era facilmente acima de 9. Aparência, figura, tudo. Ela poderia esmagar as principais celebridades e deixar as influenciadoras da internet para trás. Alice? Lucian a cumprimentou com um sorriso educado. Os olhos de Alice se arregalaram ao reconhecê-lo. Oh, é você, Lucian. Você chegou tão rápido. Bem, e os outros estão aí dentro? Estão. Todos eles. Entre, Lucian disse. Ele a conduziu para dentro. Alice carregou o bolo de morango vermelho brilhante para a sala de estar e colocou-o sobre a mesa. Depois de cumprimentar o vovô Max e os outros, ela sorriu timidamente e apontou para o bolo. Vovô Max e Lucian. Fiz este bolo de morango para vocês. Pensei que chegariam esta tarde e queria que fosse uma surpresa. Já que estão aqui cedo, podemos simplesmente comê-lo agora. Angie fungou o ar, puxou levemente a manga de Lucian e inclinou-se para sussurrar algo em seu ouvido. No momento em que Lucian ouviu, ele se levantou, pegou o bolo da mesa e o lançou direto no rosto de Alice. Pá! O bolo vermelho brilhante espirrou em seu rosto e se despedaçou. Creme e morangos voaram para todos os lados, chovendo sobre o chão frio. Todos ficaram parados, atordoados, mas o que aconteceu a seguir fez seus queixos caírem ainda mais. Vários vermes de catarro vermelho sangue estavam rastejando pelo rosto bonito de Alice. Capítulo 209. Vários vermes de muco cor de sangue grudavam no rosto pálido e bonito de Alice, contorcendo-se fracamente. Gwen soltou um grito e recuou cambaleante de novo e de novo. O sorriso quente e amigável em Alice desapareceu lentamente. Em seu lugar veio uma expressão torcida e aterrorizante, junto com uma risada fria e sinistra. Como você me descobriu? Até a voz dela havia mudado, tornando-se rouca e áspera. Quem é você? Vovô Max exigiu com o rosto sombrio. Onde está a verdadeira Alice? Oh, ela? Alice deu uma risadinha. Ela foi a primeira que eu comi. Deliciosa. E não apenas ela, também. Eu comi todo mundo nesta cidade. Ha 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 ha. Enquanto ela ria, os vermes vermelhos em seu rosto afundaram em suas bochechas, fundindo-se com sua pele como se nunca tivessem estado lá. O olhar de Lucian tornou-se gélido. Você achou que podia nos enganar? Aquele bolo de morango era isca. Você queria que nós o comêssemos para que aqueles rastreadores nojentos pudessem nos matar, certo? Mais cedo, Angie havia capturado o cheiro estranho do bolo e avisado Lucian imediatamente, junto com um detalhe aterrorizante. Esta Alice cheirava exatamente igual à tia Vera, significando que elas não eram a mesma pessoa. Elas eram o mesmo monstro. Bem, Lucian disse lentamente, vá verificar o quarto. Veja se a tia Vera ainda está lá. Não precisa. Alice sorriu, e seu corpo torceu-se violentamente. Ela desabou em uma massa de gosma cor de sangue, então se reuniu novamente e remodelou. Na tia Vera. Nojento. Bem fez careta. Encarando a tia Vera inchada, Lucian bufou. No quarto, você fingiu ser a tia Vera e disse que precisava descansar. Você estava realmente tentando tirar o vovô e os outros do caminho. Depois você mudou para Alice, escalou a janela e nos trouxe aquele bolo de morango para nos eliminar a todos. Esperto, meu bom neto. Tia Vera bateu palmas, rindo alto. Mas você planejou para tudo, exceto pelo fato de termos uma raposa com o nariz absurdamente afiado. Os olhos de Lucian mudaram para Angie, e Angie bufou, parecendo presunçosa. Na cabeça dela, ela já estava planejando exigir algumas xícaras extras de macarrão instantâneo Kung-Fu de Lucian mais tarde como uma recompensa adequada. Considerem-se com sorte. Tia Vera mostrou dentes afiados e transformou-se instantaneamente na rainha do muco. Seu corpo inteiro era vermelho sangue, revestido de gosma espessa e pegajosa. 6 tentáculos carmesins balançavam atrás dela, aterrorizantes de se olhar. Lucian pressionou o Unitrix. Um holograma apareceu, e ele começou a alternar entre as opções rapidamente. Bem fez o mesmo, rindo enquanto procurava. Herói chegando. Gwen ergueu uma mão e começou a cantarolar baixinho, mas ela mal chegou à metade antes que um tentáculo chicoteasse e a mandasse voar. Ela bateu no tapete e rolou. Splash! No instante seguinte, um fluxo de chamas cor de arco-íris irrompeu da mão de Angie e envolveu a rainha do muco como uma fita viva. A rainha do muco jogou a cabeça para trás e riu descontroladamente. Ha 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 ha. Eu não tenho medo de fogo. Se alguma coisa, isso parece ainda melhor. É mesmo? E Angie riu debochadamente. Que pena que não é fogo. Com passos suaves e confiantes, ela caminhou direto até ela. A rainha do muco tensionou-se, com tentáculos chicoteando em direção àquela mulher raposa odiosa. Assim que o tentáculo afiado estava prestes a esfaquear o olho de Angie, ele congelou no ar, imóvel. Chamas psíquicas fazem você alucinar, disse Angie, com seus lábios vermelhos curvando-se em um sorriso. Suas chamas não queimavam carne. Era um ataque mental que forçava ilusões aterrissadoras no alvo e os enfraquecia levemente. É claro que quanto mais forte a vontade do alvo, menos eficazes as chamas psíquicas se tornavam. Agora mesmo, a rainha do muco contorcia-se dentro das chamas cor de arco-íris, com sua expressão torcida de dor. Luta preenchia seus olhos enquanto ela combatia as alucinações. Ela era poderosa, mas sua vontade não era forte o suficiente. Ainda lutando, ela usou seus tentáculos para golpear as chamas em seu corpo. Chamas psíquicas eram um ataque mental, mas ainda tinham substância física. Podiam ser apagadas à força. E Angie não lhe deu a chance. Sua figura tremeluziu, transformando-se em uma pós-imagem vermelha. Suas garras esticaram-se mais em um instante, alongando-se em lâminas semelhantes a adagas. Morra! Ela desferiu golpes em uma tempestade de rastros carmesins, despedaçando a rainha do muco. A rainha do muco desabou em poças espalhadas pelo chão, contorcendo-se fracamente como se tentasse se juntar novamente. Não esperava que você fosse tão brutal. Uma voz rouca veio de trás. Frio absoluto bateu suas asas uma vez, disparando ar congelante que travou instantaneamente toda a gosma em gelo. Ah!
Então ele exalou novamente, soprando os pedaços congelados para longe em uma nuvem rodopiante de poeira gelada que flutuou para cima e sumiu lentamente. Desta vez, a rainha do muco estava morta de vez. Aquático correu para lá, apenas para encontrar a luta já terminada. Ele coçou a cabeça, parecendo um pouco pasmo. Ah, cara, se eu soubesse, não teria me transformado. Frio absoluto virou-se, apenas para encontrar Yenji encarando. Ela estava brava porque ele roubou a kill dela. Yenji caminhou a passos largos e abraçou Frio absoluto firmemente. Você é tão lindo e super legal. Você até cospe gelo. Frio absoluto tornou-se intangível, escapando de seus braços. Ele recuou alguns passos, deu um toque no Omnitrix e retornou a bem. Certo. Acabou, disse Lucian, finalmente soltando o fôlego que estivera segurando. Mas a tia Vera e os outros? Vovô, Lucian deu um tapinha no ombro do vovô Max. Desculpe. Vovô Max soltou um suspiro pesado, com os punhos cerrados e não disse nada. Gwen, segurando a cintura, mancou para o próximo verão. No próximo verão, eu com certeza vou para o acampamento de verão. Apenas por segurança, Lucian e Ben transformaram-se em XLR8 e correram pela cidade inteira, procurando por sobreviventes. As chances eram mínimas, mas eles tinham que tentar. E se alguém ainda estivesse vivo? Mas o resultado foi de partir o coração. Além do grupo deles, não havia mais ninguém na cidade fantasma do deserto. Ela havia se tornado uma cidade vazia. Após um longo silêncio, todos retornaram aos seus quartos. A viagem de noite inteira e a perda da família os haviam deixado exaustos de corpo e mente. Eles precisavam de descanso. Logo, a noite passou. No início da manhã seguinte, vovô Max levantou-se e começou a fazer ligações, relatando o que aconteceu para que os encanadores e eletricistas pudessem enviar pessoas e registrar tudo. Quanto a Ben e Gwen, ninguém sabia para onde tinham fugido. Com a cidade inteira deserta, eles podiam vagar por qualquer loja, lojas, boutiques de roupas, o que quisessem, sem pagar um centavo. Yenji, ainda vestindo seu vestido colado vermelho rasgado, seguiu Lucian até uma loja de roupas. Eu disse que compraria um novo para você. Lucian gesticulou em direção a uma fileira de vestidos novinhos em folha, todos de grife. Agora, escolha o que quiser. Yenji iluminou-se como uma criança. Ela não usava um vestido novo há eras. Na arena, comida já era difícil de conseguir, quem dirá comprar roupas. Ela rapidamente começou a experimentar coisas, disparando para o provador para se ocupar com diferentes trajes. Mas com alguns vestidos humanos, ela não sabia como vesti-los, então continuava chamando Lucian para ajudá-la a se vestir. Mulheres podiam demorar uma eternidade fazendo compras, e a Imperatriz de Estrela de Raposa não era exceção. Lucian esperou até sentir que estava prestes a murchar. Então, pelo canto do olho, Lucian avistou uma loja de chá de limão do outro lado da rua. Seus olhos iluminaram-se, e um desejo que ele nunca havia sentido tão fortemente antes emergiu de dentro dele. Capítulo 210. Na loja de chá de limão, Lucian abriu a geladeira e encontrou um monte de bebidas prontas. Chás com leite e chás de frutas, coloridos e alinhados ordenadamente nos compartimentos. Eles pareciam tão bons que praticamente faziam sua boca salivar, mas eles claramente estavam ali sentados há muito tempo. Provavelmente não eram mais seguros para beber. O dono deste lugar, como o resto da cidade, já havia sido comido pela rainha do muco. Então tudo aqui era sem dono agora. A loja estava mortalmente silenciosa, vazia de qualquer sinal de vida. Lucian olhou ao redor e encontrou um estoque de limões frescos em um armário. Eles ainda estavam em ótima forma, nem mesmo um indício de podridão. Pensando bem, ele não tomava chá de limão há eras. Desde que viera para este mundo, não havia tomado uma única xícara. Então ele decidiu fazer ele mesmo. Chega de pensar. Lucian bateu no Omnitrix e virou o XLR8. Movendo-se a uma velocidade ridícula, ele confiou nas memórias de sua vida anterior e começou a fazer chá de limão esmagado à mão. Pós-imagens azuis zigue-zaguearam pela loja, chicoteando rajadas de vento. Fatiando limão, misturando ingredientes, despejando água com gelo. Tudo fluiu em uma única sequência suave. Em menos de meio minuto, XLR8 havia feito 10 xícaras. Gole, gole, gole. Enquanto o chá de limão refrescante, agridoce descia, XLR8 soltou um longo e satisfeito fôlego. É basicamente esse o gosto, XLR8 disse com um sorriso. Acho que sou muito talentoso. Então ele bebeu mais 8 xícaras direto, uma após a outra, sentindo-se absurdamente revigorado. Após limpar a boca, XLR8 franziu a testa confuso e murmurou. Por quê? Eu de repente gosto tanto de chá de limão assim. Ele sempre gostara, com certeza, mas não assim. No momento parecia mais viciante do que álcool. É porque fui eu que fiz. XLR8 balançou a cabeça, transformou-se em um borrão e disparou de volta para a loja de roupas. No momento em que ele entrou, ele congelou. Em frente a um espelho ornamentado, Yenji estava vestindo um vestido justo branco que abraçava perfeitamente sua silhueta, exibindo cada curva e transmitindo uma vibe madura e elegante. Saltos altos de cristal destacavam seus pés claros e delicados, tornando a visão francamente perigosa. Ela parecia luxuosa e nobre, deslumbrante sem ser chamativa. Comparado ao seu vestido justo vermelho habitual, o branco a fazia parecer um pouco mais inocente. Não tão chamativo ou sedutor, mas com um tipo diferente de charme. Yenji estava totalmente focada, verificando a si mesma de todos os ângulos. Então ela sentiu alguém atrás dela e virou-se rapidamente, um brilho frio faiscando através de seus olhos. No segundo em que viu que era Lucian, esse frio derreteu-se, substituído por suavidade e um calor brincalhão. Sou eu. Não precisa ficar nervosa. XLR8 apontou para o Omnitrix em seu peito. Então ele estendeu 2 xícaras de chá de limão. Quer um pouco de chá de limão? Eu tomo qualquer coisa que você me der. Yenji deu uma risadinha, com suas orelhas caídas enquanto trotava para perto. Vendo o copo de plástico selado, ela estendeu sua pequena garra pronta para arrancar a tampa. Ei, espere. Chá de limão não se bebe assim, Lucian disse. Ele pegou um canudo descartável e perfurou a tampa. Yenji bufou levemente, pegou o copo gelado e bebeu devagar com sua boca pequena e vermelha como cereja. MMM. Isso é tão bom.
Seus olhos iluminaram-se como uma criança descobrindo algo novo. Suas orelhas de raposa vermelhas contorceram-se e sua cauda balançou sem parar. Ela parecia genuinamente encantada. Terminou de experimentar roupas. XLR8 encostou-se na parede, de braços cruzados. Ah! Yenji soltou um longo suspiro, parecendo extasiada. Prontinho. Terminado. Elas estão na cadeira. XLR8 seguiu o olhar dela até uma cadeira de madeira. Uma enorme bolsa estava ali, estufada a ponto de quase estourar. Todas marcas de grife, coisas que normalmente custariam dezenas de milhares de dólares no total. Mas o dono da loja havia sido comido há muito tempo pela rainha do muco, então não havia ninguém ali para reivindicar nada. Se você não pegasse, estaria basicamente desperdiçando. Chame isso de Lucian coletando o pagamento por vingar o dono. Antes muito tempo, Yenji terminou seu chá de limão. Seus lábios vermelhos pareciam lustrosos e brilhantes. Isso estava tão bom. Tem mais? Ela perguntou, encarando o XLR8 como se estivesse implorando. Na próxima vez eu faço mais para você. Vamos voltar primeiro, XLR8 disse. Logo eles deixaram a boutique sofisticada e começaram a caminhar de volta para a casa da tia Vera. Quando passaram por uma loja, XLR8 parou de repente, encarando o interior. O que foi, Lucian? Yenji perguntou, confusa. Espere aqui por mim. XLR8 tremeluziu e sumiu em um instante, deixando Yenji ali parada piscando. Cerca de 1 minuto depois, XLR8 correu de volta, com os braços empilhados alto com uma montanha de coisas. Yenji ergueu uma sobrancelha para a carga estranha. O que é tudo isso? Pepinos em conserva, macarrão de repolho azedo, macarrão picante e azedo, vinagre envelhecido, abacaxi, ameixas, manga verde. Todas as comidas azedas, empilhadas de forma ridícula e alta em seus braços. Leve-os de volta para comer, XLR8 disse com um fraco sorriso, já andando de novo. Vamos lá. Yenji coçou a cabeça, totalmente pasma. Tanto faz. Hoje à noite eu só vou cuidar do pequeno Lucian. Antes que qualquer coisa se arraste, ela murmurou para si mesma. Seus ferimentos estavam curados agora, e ela havia recuperado suas forças. Quando estivesse escuro e quieto. Quando voltaram para a casa da tia Vera, Ben e Gwen já estavam na sala de estar, comendo o saque que haviam reunido aquela manhã. Isso mesmo, Ben havia se transformado em XLR8 também e comprado 1 tonelada de lanches e videogames, empilhando-os na sala de estar. Quando vovô Max viu Lucian entrar com uma pilha enorme de comida, ele não pôde deixar de ficar surpreso. O que? O que é tudo isso, Lucian? Nós não estamos com falta de comida. Lucian pareceu sem jeito. Eu não sei. Desde esta manhã, eu só venho desejando coisas azedas. Vovô Max assentiu e não disse mais nada. Ele estava ocupado lidando com os preparativos da tia Vera. Então todos ficaram na casa, cada um fazendo sua própria coisa. Antes que percebessem, a noite havia caído silenciosamente. Capítulo 211. Uma noite sem luar, o vento uivando. A cidade deserta permanecia totalmente imóvel. Quando a luz da última casa se apagou, foi como se o mundo inteiro escurecesse, afundando na escuridão e no desconforto. Ventos finos do deserto varriam as ruas, emitindo assobios baixos e lúgubres. Já eram 11 da noite. A maioria das pessoas havia retornado para seus quartos, desligado as luzes e se preparado para dormir. Vovô Max dormia sozinho em um quarto. Ben e Gwen dividiam outro. Naturalmente era um quarto com 2 camas. Depois de algumas brincadeiras agitadas, eles se cansaram, subiram novamente em suas camas, fecharam os olhos e gradualmente adormeceram. Lucian também tinha um quarto só para ele. Seu quarto ficava localizado entre o de seu avô e o de Ben. O arranjo era principalmente para emergências. Se algo acontecesse, Lucian poderia responder imediatamente e apoiar os outros. Quanto à garota raposa, seu quarto ficava diretamente em frente ao de Lucian. A princípio, Yenji insistiu em ficar no mesmo quarto que Lucian, com sua atitude inabalável. Ela alegou que precisava ser sua guarda-costas pessoal, apenas no caso de algum alienígena blob ainda estar à espreita por perto. Com seu olfato apurado, ela disse, ela poderia detectá-los e fornecer um aviso antecipado. Gwen, é claro, não ficou nada feliz com isso. Ela imediatamente começou uma discussão feroz com a garota raposa e quase chegaram às vias de fato. No final, Lucian interveio para parar o caos, dizendo que não estava se sentindo bem e precisava de um tempo sozinho. Isso não era uma desculpa. Era verdade. Ao ouvir isso, Yenji instantaneamente murchou como um balão furado. Ela se encolheu em frustração e então assentiu relutantemente. Ainda assim, não havia como ela se comportar. Quando a noite se tornasse profunda e tudo ficasse em silêncio, aquele seria seu momento de agir. Silêncio. Um silêncio mortal. Na escuridão, a garota raposa moveu-se na ponta dos pés, abrindo silenciosamente a porta de Lucian. Como uma naja ágil, ela esgueirou-se para dentro sem fazer barulho. Então ela gentilmente fechou a porta atrás de si e a trancou. Lucian. Yenji estava vestida com um vestido branco, sua cauda de raposa carmesim balançando levemente enquanto seu coração batia descontroladamente em seu peito. Do lado de fora da janela, o luar puro entrava como um véu de gaze branca, caindo sobre o rosto bonito de Lucian. O batimento cardíaco de Yenji acelerou, e ela não pôde evitar engolir em seco. Tão bonito, quanto mais olho mais sou atraída. Ela murmurou suavemente, um brilho ganancioso iluminando seus olhos carmesim. Uma figura esguia carregando um perfume sedutor subiu cuidadosamente em Lucian. Olhando para seu rosto adormecido, a garota raposa soltou um som suave de surpresa. Estranho, por que ele está dormindo tão profundamente esta noite? Com o nível habitual de alerta de Lucian, ele deveria ter reagido no instante em que ela abriu a porta. Mas agora, ele estava completamente sem resposta. Ela estendeu sua mão pálida e delicada e pressionou-a contra o peito de Lucian, sentindo cuidadosamente sua energia vital. Não há nada de errado. Sua temperatura e batimento cardíaco estão perfeitamente normais? Yenji franziu a testa ligeiramente. Mais do que isso, ela podia sentir sua energia vital aumentando em vez de diminuir. Seu olhar mudou rapidamente para o abdômen ligeiramente elevado de Lucian. Parece que você comeu demais esta noite. Deixe-me ajudá-lo a digerir isso. A garota raposa estreitou os olhos, seus cílios tremulando enquanto ela finalmente começava a trabalhar seriamente. Meia hora depois.
Seus olhos floresceram com um brilho carmesim profundo. A única cauda atrás dela havia crescido para três. Três caudas de raposa vermelha cintilavam sob o luar nebuloso, irradiando um brilho encantador e deslumbrante. Lucian ainda estava profundamente adormecido, sua respiração firme e uniforme. Você definitivamente está fingindo. Yenji agitou uma de suas caudas macias e adivinhou. Então é disso que você gosta, Lucian. Brincando de morto, hein? Então a irmã mais velha vai entrar na brincadeira até o fim. Com isso, a garota raposa agiu sem hesitação. Mais de uma hora depois, o vento e a chuva diminuíram gradualmente. Ao mesmo tempo, o corpo de Lucian tensionou-se subitamente. Após um longo tempo, ele relaxou lentamente de volta, retornando à imobilidade. Ao lado, vovô Max, que estava perdido em pensamentos, ouviu de repente um som estranho. A juventude realmente é algo. Vovô Max soltou um longo suspiro. Ele sabia exatamente de quem era a voz, e sabia que vinha do quarto de Lucian. Aquele garoto já era um adulto. Quanto a si mesmo, ele era velho. Havia coisas que ele não podia mais controlar e francamente não queria. Talvez fosse apenas assim que a família Tian sempre tinha sido. No quarto de Lucian, as caudas de raposa atrás da garota raposa surgiram de repente, crescendo para 9 no total. No quarto escuro como breu, incontáveis luzes carmesim floresceram das costas da raposa de 9 caudas, espalhando-se para fora como uma rosa totalmente desabrochada, sedutora e de tirar o fôlego, orgulhosamente em seu auge. Lucian, Yenji murmurou suavemente, seus olhos nebulosos. Uma hora antes, em um espaço escuro e sem limites, Lucian estava sozinho, incapaz de ver até mesmo seus próprios dedos. Onde? É isto? Ele varreu seu olhar ao redor, mas não havia sinal de mais ninguém. Isso era um sonho? De repente, uma voz rouca soou atrás dele. O corpo de Lucian estremeceu enquanto ele se virava rapidamente. Você é? Friagem? Flutuando no vazio diante dele estava uma mariposa azul, sua expressão fria e indiferente, fracas ondas de frio gelado irradiando dela. Por que você está aqui? Não, espere. Onde é este lugar? Lucian sentiu uma onda de confusão. Se isso fosse um sonho, não parecia um. Era real demais. Friagem recolheu suas asas e desceu ao solo, sua forma parecendo mudar para a de um mago envolto em um manto enquanto caminhava diretamente até Lucian. Nós, Nakvargianos, colocamos ovos uma vez a cada 80 anos, Friagem disse em uma voz rouca. Infelizmente, hoje por acaso é o meu dia de botar. As pupilas de Lucian encolheram ligeiramente, o choque surgindo através dele. Então Friagem estava prestes a dar à luz. Não é de se admirar que ela estivesse desejando tanto comida azeda ultimamente. Ela estava grávida. Na história original, Friagem assumiu o controle da consciência de bem na véspera da postura de seus ovos. Seu corpo verdadeiro desenvolveu um forte desejo por comidas azedas, embora após a transformação, esse desejo mudou para ferro. Durante a gravidez, os genes de Friagem possuíam consciência independente. Para colocar seus ovos com sucesso, ela assumia o controle da mente do hospedeiro, construía um ninho, botava os ovos e permanecia lá até que eclodissem. Tudo bem, eu entendi. Lucian respirou fundo. Mas onde exatamente é isto? Esta é a sua consciência, Friagem respondeu. Lucian congelou por um momento. Na história original, Ben nunca pareceu entrar em seu próprio espaço consciente. Caso contrário, ele teria notado que algo estava errado e percebido que Friagem era quem estava tendo um problema. Friagem abriu suas asas e flutuou no ar, seu corpo entrando em uma forma sombria e intangível. Sua consciência já estava dormente, Friagem disse. Eu acordei você deliberadamente. Por quê? Lucian não conseguia entender. Era porque seu corpo era de alguma forma especial? Porque essa dor deve ser suportada apenas por você. Friagem suspirou. Que dor! Lucian estava completamente perdido. Nada disso fazia sentido. Ele estava dormindo. Como poderia haver alguma dor? Friagem agitou uma garra. Acima deles, o espaço escuro começou imediatamente a girar, clareando gradualmente enquanto uma cena vívida e inebriante surgia à vista. Capítulo 212. Uma cena vívida surgiu acima do buraco negro giratório. O luar nebuloso filtrava-se através da janela do quarto, espalhando-se sobre uma cama estreita. Uma figura esguia estava sobre Lucian, sua expressão desfocada e atordoada. Gotas finas de suor cobriam seu rosto claro e delicado como pequenas pérolas. No entanto, ela parecia não estar ciente do cansaço, repetindo os mesmos movimentos de novo e de novo. No vazio sombrio, Lucian encarou de olhos arregalados, mal conseguindo acreditar no que estava vendo. Ao mesmo tempo, ele podia sentir tudo com perfeita clareza. Toque, perfume, som, cada sensação era inequivocamente real. Insisto, Lucian estava completamente perdido. Meu Deus, ele estava assistindo a tudo de uma perspectiva em terceira pessoa, testemunhando impotente a garota raposa fazendo isso com ele. Onde ele deveria ir para discutir seu caso? A voz de Friagem soou rouca. É por isso que tive que acordar você. Só desta forma todos os 5 sentidos poderiam ser transferidos para você. Mande-me de volta, Lucian rosnou entre dentes cerrados. Ele já estava prestes a perder o controle. Claramente a garota raposa não tinha mentido mais cedo. Esta era realmente a primeira vez dela, caso contrário, ela não teria sido tão inexperiente. Vendo a angústia de Lucian, Friagem balançou a cabeça impiedosamente. Não, o momento para botar ovos está se aproximando. Não posso permitir que você acorde. Apenas fique aqui obedientemente e suporte esta dor. Antes que Lucian pudesse argumentar mais, uma onda crescente de energia atingiu-o como uma enchente furiosa. Seu coração afundou. Ele não conseguia mais se controlar. Acabou. Lucian soltou um suspiro impotente. Dentro do quarto, os olhos da garota raposa estavam desfocados enquanto ela acariciava gentilmente o rosto bonito de Lucian. Na verdade, depois de se esforçar tanto, tudo que ela queria era um filho. Os homens na estrela espírito raposa eram simplesmente muito feios, e sua força era muito fraca. Como a imperatriz da estrela espírito raposa, Inji temia que escolher o parceiro errado afetasse os genes de sua prole, então ela nunca tinha tomado um companheiro. Isso foi, até ela conhecer Lucian. Ela testemunhou sua força avassaladora em primeira mão.
Um homem capaz de se tornar o campeão geral da arena roubadora de almas claramente não precisava de mais provas de seu poder. Espero que funcione na primeira tentativa, a garota raposa murmurou suavemente, o suor em sua testa ainda não totalmente seco. Ela amava Lucian, e amava sua aparência e sua força. Para Inji, não havia contradição entre os dois. Depois de um tempo, ela finalmente recuperou o fôlego e notou que Lucian ainda não tinha acordado. Isso é estranho, já acabou. Ele ainda está fingindo dormir? Ela murmurou baixinho. Mesmo assim, ela o limpou cuidadosamente, removendo quaisquer vestígios. Então ela o ajudou a colocar suas roupas de volta, certificando-se de que ele não pegasse um resfriado. Mas assim que ela terminou de vesti-lo, Lucian abriu os olhos de repente. A garota raposa saltou de susto. Você, eu. Oh não, oh não. Por que aquele olhar era tão aterrorizante? Ele ia puni-la? O rosto de Lucian estava completamente inexpressivo. Ele ergueu o Omnitrix e pressionou-o para baixo sem hesitação. Tum! Um flash de luz verde sinistra piscou e desapareceu em um instante. Lucian transformou-se, tornando-se friagem. Seu corpo tornou-se azul gelado, asas se espalhando de suas costas. Ele se assemelhava a um humanoide azul parecido com uma mariposa, irradiando um frio intenso e de gelar os ossos. Ei, aonde você está indo? Yenji perguntou em confusão, estendendo a mão para agarrar a mão de friagem. Mas friagem mudou para um contorno humanoide azul intangível, escapando de seu alcance. Com uma batida poderosa de suas asas, ele passou direto pela parede grossa e desapareceu da vista da garota raposa. Capítulo 213. Tarde da noite, as estrelas pontilhavam o céu. A cidade do deserto estava completamente silenciosa. Uma brisa fresca da noite varria as ruas, levantando sacolas plásticas da estrada e fazendo-as esvoaçar pelo ar, balançando sem parar. De repente, um rastro azul de imagem residual explodiu de uma casa. Friagem atravessou em uma forma sombria e disparou direto para o céu. Uma silhueta humanoide azul com duas asas batendo rapidamente em suas costas voava pela noite. Abaixo, uma figura vermelha e esbelta o perseguia a toda velocidade. A garota raposa arfava. Onde diabos o Lucian está indo? Ele nem teve a chance de descansar. Apesar de suas palavras, ela estava profundamente preocupada com Lucian. Algo sobre essa situação estava claramente errado. Em pouco tempo, Friagem voou para fora da cidade do deserto. Ele chegou a uma usina siderúrgica. Depois de varrer o olhar ao redor, começou a roer tubos de aço grossos. Croc, croc. Uma mordida após a outra, Friagem comia com evidente prazer. Aqueles dentes afiados como navalhas eram ainda mais afiados que lâminas. Em apenas algumas respirações, um tubo de aço grosso inteiro foi devorado, tão casualmente quanto comer uma barra de chocolate. Escondida atrás de uma estrutura de aço, os olhos de Yenji se arregalaram enquanto ela exclamava: Meu Deus, o que está acontecendo? Ignorá-la era uma coisa, mas comer algo assim? Lucian, o que há de errado com você? Yenji correu para frente e abraçou Friagem por trás. Friagem imediatamente intangibilizou em uma forma intangível, escapando do abraço da garota raposa. Ele então voou até um forno de aço e o ergueu. Ferro fundido escaldante e em brasa pura derramava direto na boca de Friagem. Gole, gole. Fluxos de ferro fundido fluíam sem parar para dentro do corpo de Friagem. Seu abdômen já inchado expandia visivelmente a uma taxa alarmante. As orelhas da garota raposa tremiam em pânico. Pare de comer. Pare agora mesmo. Ela ergueu a palma da mão, liberando uma explosão de chamas multicoloridas que envolveram Friagem. Chamas psíquicas. Isto não é fogo real, mas um ataque mental especial. Alvos chamuscados por ele vivenciam alucinações e sofrem uma leve redução em seu estado geral. Friagem bateu suas asas, liberando uma rajada de frio cortante. Em um instante, todas as chamas foram extintas. As paredes ao redor foram cobertas por uma geada brilhante, o ar gelado se espalhando por toda parte. Tetão frio, a garota raposa se abraçou, tremendo incontrolavelmente. Depois de terminar o ferro fundido, Friagem voou para fora da usina siderúrgica e se dirigiu para uma área aberta. No meio do ar, ele condensou um pilar maciço de gelo do nada e o esmagou contra a areia abaixo. Bum! O solo frágil colapsou em uma cratera aterrorizante, areia e poeira explodindo para cima e rolando pelo ar. Friagem bateu suas asas, varrendo as densas nuvens de poeira. Ele então pousou dentro da cratera e cuspiu fluxos de ferro fundido escaldante. O ferro fundido gradualmente formou a forma de um ninho. Friagem liberou um frio congelante para resfriar a estrutura escaldante, solidificando-a em um cone de aço prateado. Scratch! Uma lâmina de gelo cortou para baixo, abrindo uma fenda no cone de aço. Depois de confirmar que ninguém estava por perto, Friagem começou a botar seus ovos. No entanto, a garota raposa escondida atrás de uma duna de areia testemunhou tudo. Seus belos olhos estavam cheios de incredulidade. E isso? Como isso é possível? Dar à luz? Então de quem é essa criança? Meia vareta de incenso depois. Friagem deixou o buraco de areia e voou na direção da casa da tia Vera. Deixe-me ver o que é aquela coisa, a garota raposa murmurou. No momento em que Friagem partiu, ela correu para o buraco de areia. A essa altura, o cone de aço já tinha sido completamente selado. Pelo lado de fora, parecia nada mais do que uma pilha de sucata de metal, comum em todos os sentidos. Yenji estendeu sua mão delicada e a pressionou contra o cone prateado. No instante seguinte, seus olhos se arregalaram. Tanta energia vital. Ela podia sentir claramente uma presença viva e ativa se movendo dentro do ninho selado. Embora curiosa, ela não se atreveu a abri-lo imprudentemente. Eu vou esperar até amanhã e perguntar ao Lucian. Soltando um longo suspiro, a garota raposa se virou e deixou a área. 2 minutos depois, a cerca de 20 metros de distância do buraco de areia, uma longa trilha elevada apareceu, serpenteando e se contorcendo pelo chão. Era como se algo aterrorizante estivesse se movendo sob a superfície. Logo cedo na manhã seguinte, a garota raposa estava incomumente enérgica e se levantou muito cedo. Ela queria desesperadamente saber por que Lucian podia dar à luz. No entanto, apesar de todas as perguntas se contorcendo em sua mente, no momento em que viu Lucian abrir sua porta, suas orelhas de raposa murcharam. Seu olhar desviou nervosamente, e ela não se atreveu a olhá-lo nos olhos.
Sentindo-se culpada, Lucian bufou. O rosto da garota raposa ficou vermelho enquanto ela retrucava. Claro que não. Eu só estava tentando te ajudar a digerir as coisas. Quem saberia? Nesse momento, Ben e Gwen se aproximaram. Primo, do que vocês estão falando? Gwen perguntou curiosa. Algo sobre ladrões ou sei lá o quê. Ah, deixa para lá. Eu vou jogar Somos Slamers. Ben disse com um sorriso. O vovô Max abriu sua porta e vendo Lucian e a garota raposa parados do lado de fora, abriu um sorriso cúmplice. Ora, ora, Lucian. Acordou tão cedo? O coração de Lucian saltou uma batida. Ah não. O vovô com certeza sabia. Afinal, o barulho da noite passada não tinha sido exatamente silencioso. Tudo por causa daquela maldita garota raposa. Bom dia, vovô. A garota raposa cumprimentou alegremente. Lucian e eu dormimos muito bem a noite passada. Excelente qualidade de sono, graças a um pouco de exercício adequado. Lucian imediatamente cobriu a boca dela. Que bobagem você está falando? Clatter. A caixa de leite na mão de Gwen caiu no chão, espirrando por toda parte. Capítulo 214. Legal, isso está prestes a ficar interessante. Mesmo sem ter ideia do que estava acontecendo, ver Gwen parecer chateada encheu Ben com uma sensação de satisfação. Gwen, o que há de errado? O vovô Max franziu a testa enquanto olhava para o leite derramado por todo o chão. Os lábios vermelhos da garota raposa se curvaram para cima enquanto ela se inclinava perto de Gwen. Irmãzinha, deixe-me te contar uma coisa. Lucian é meu agora. O rosto de Gwen ficou mortalmente pálido em um instante. Então, tão rapidamente quanto ficou vermelho de fúria. Sua espírito de raposa maldita, saia de perto de mim. Enquanto falava, umidade se acumulou na palma da mão de Gwen. Em apenas algumas respirações, um dragão de água azul escuro se enrolou em seu braço. Ah, você também pode usar magia? Yenji parecia surpresa e deu 2 passos para trás. Gwen, pare com isso agora mesmo. O vovô Max gritou severamente. Não importava o que a garota raposa agora era sua futura nora-neta. Ela não podia ser machucada. Especialmente porque Lucian e a garota raposa já tinham ido tão longe. O arroz já tinha sido cozido. Mas era tarde demais. Gwen já tinha liberado a alma do dragão de água. Roar. O feroz dragão azul avançou para frente, o vapor de água ondulando enquanto ele se chocava contra o peito da garota raposa com força violenta. Oh, isso acabou de escalar. Bem rapidamente se esquivou para o lado. Lucian balançou a cabeça impotente e estava prestes a intervir. Mas Yenji foi mais rápida. Ela se transformou em um borrão, garras carmesim piscando enquanto ela golpeava. Em um instante, o dragão de água se despedaçou e se dissipou no meio do ar. A névoa dispersa flutuou lentamente para baixo, cobrindo cada canto da sala de estar. O interior antes seco ficou úmido num piscar de olhos. A garota raposa bufou levemente, de pé no topo do sofá enquanto se voltava para a enfurecida Gwen. Você não é páreo para mim agora. Sua magia é forte, mas ainda precisa de mais refinamento. O olhar de Lucian mudou ligeiramente. Ele não esperava que a força física da garota raposa fosse ainda maior do que ele imaginava. Despedaçar uma alma do dragão de água com as mãos nuas. Pensando bem, quando Yenji enfrentou Kevin da última vez, ser derrotada instantaneamente era na verdade normal. Isso tinha criado a ilusão de que sua habilidade de combate corpo a corpo era fraca. E além disso, quando ele acordou esta manhã, sua cintura ainda estava levemente dolorida. Calha a boca. Hoje eu vou te dar uma lição, seu espírito de raposa. Gwen estava furiosa, cantando seu feitiço a todo o volume de seus pulmões. Encantamentos obscuros e antigos ecoavam pela sala de estar, seu ímpeto crescendo mais afiado a cada segundo. Um vento feroz começou a se erguer, varrendo xícaras de chá e frutas da mesa. Almofadas voavam por toda parte, plantas balançavam violentamente. Até o pesado sofá começou a tremer, quase se levantando do chão. Gwen, pare com isso! O vovô Max gritou, mas Gwen não conseguia mais ouvi-lo. Sua mente estava cheia de imagens inacreditáveis. O que exatamente tinha acontecido na noite passada? Só de pensar na garota raposa sendo íntima do seu primo fazia seu coração se torcer de dor. Enquanto o canto continuava, incontáveis lâminas de água azul se formavam ao redor de Gwen, densamente agrupadas e brilhando com luz gelada. Isso é mal. É um feitiço de alto nível. A expressão de Lucian mudou. Ele tinha visto esse feitiço no Grimório de Magia de Água. Lâminas cercando o corpo, vapor de água surgindo em direção ao céu. Um verdadeiro feitiço de alto nível. 1000 lâminas perfurando o coração. Neste momento, os olhos de Gwen brilhavam com uma luz azul brilhante. Vendavais invisíveis chicoteavam ao redor dela, fazendo suas roupas estalarem altaneiramente. A linhagem mágica dentro dela estava queimando, fervendo. Ah, ela tinha perdido completamente o controle. Voxas, voxas, voxas. Incontáveis espadas grandes de cor azul celeste avançaram para frente, carregando um poder aterrorizante enquanto gritos perfurantes de espada soavam. Todas elas disparando direto na direção da garota raposa. Ela estava completamente chocada. Ela não esperava que sua oponente explodisse com uma força tão avassaladora. Os projéteis de espada azul brilhavam afiadamente, expandindo-se rapidamente em seus olhos carmesim. Eles estavam prestes a atingir Yenji, perfurando direto através do seu coração. No momento crítico, um rastro de imagem residual verde piscou na frente dela. Clang, clang, clang. As espadas mágicas afiadas como navalhas se chocaram descontroladamente contra o lagarto de armadura óssea. Faíscas espirrando por toda parte enquanto estridentes chiados metálicos ecoavam sem parar. O lagarto de armadura óssea rangeu os dentes. 6 espinhos ósseos maciços em suas costas se juntaram na frente do seu corpo, formando uma barreira defensiva sólida. Como uma parede impenetrável de aço e ferro, bloqueou firmemente o ataque de 10.000 espadas perfurando o coração. Seu corpo inteiro estava coberto de escama cinza-ferro, seu poder defensivo surpreendentemente forte. Mesmo assim, as sucessivas lâminas de água fizeram seu corpo tremer levemente. Não doeu, mas isso por si só mostrava o quão poderoso era o impacto. Um herói alienígena um pouco mais fraco nunca teria sido capaz de suportar este ataque. Lucian, Yenji ficou paralisada, olhando fixamente para a figura alta na sua frente. De alguma forma, ele parecia ainda mais bonito do que antes.
As aterrorizantes espadas grandes azuis continuavam colidindo contra os espinhos ósseos, soltando gritos perfurantes. Então elas se dissolveram em uma leve névoa, flutuando para baixo na sala de estar enlameada. As paredes antes brancas como a neve ao redor delas foram cortadas pela força remanescente das lâminas de água, deixando para trás rachaduras denteadas e assustadoras. Felizmente, Ben já tinha se transformado em XL8 e levado o vovô para um local seguro. Com o passar do tempo, o número de projéteis de espada diminuiu gradualmente até que desapareceram completamente. Tendo esgotado completamente sua magia, os olhos de Gwen rolaram para trás enquanto ela colapsava para trás. O olhar do lagarto de armadura óssea se aguçou enquanto suas pernas explodiam para a frente. Ele rapidamente estendeu seus espinhos ósseos, puxando Gwen para seus braços. Por que se forçar tanto? Ele disse suavemente, colocando delicadamente a Gwen inconsciente no sofá fofinho. Lucian, você é tão bonito. Uma figura vermelha e esbelta saltou direto para os braços do lagarto de armadura óssea. Os olhos de Yenji brilhavam de deleite, suas pestanas tremendo enquanto ela o examinava de perto. Eu nunca pensei que você pudesse se transformar nesse tipo de alienígena também. Eu registrei os dados genéticos dele na arena interestelar. Lucian respondeu calmamente. A lagarto de armadura óssea, um ser da estrela prata-ferro, com mais de 2 metros de altura com pupilas cianas. Seu corpo é coberto por escamas cinza-ferro que brilham com um brilho metálico, assemelhando-se a um homem lagarto ereto. 6 espinhos ósseos maciços crescem de suas costas, utilizáveis tanto para ataque quanto para defesa, e alimenta-se de minério, absorvendo substâncias metálicas para fortalecer a dureza de seus ossos e escamas. Habilidades: ataques de espinhos ósseos, defesa extremamente alta. Fraquezas: medo de altas temperaturas e choques elétricos. Também vulnerável a inimigos com habilidades de amolecimento, que podem tornar suas escamas quebradiças. Depois de resolver a crise mágica, Lucian levou os outros para a frente da casa da tia Vera. Vendo que todos estavam em segurança, o vovô Max finalmente soltou um suspiro de alívio. Gwen quase perdeu o controle, mas isso se transformou em uma bênção disfarçada. Ela rompeu para a magia avançada do demônio da água, o vovô Max disse com um sorriso otimista. Ah, ótimo! A prima CDF acabou de ficar ainda mais forte, Ben murmurou, esfregando a testa. A partir de agora, qualquer um que quisesse fazer bullying com a Gwen teria que pensar 2 vezes. Tudo bem, é hora de cuidar dos negócios, Lucian disse. Seu lindo rosto de repente pareceu um pouco embaraçado. Havia até um leve tom de vermelho nele. Os outros encaravam ele com os olhos arregalados. O que estava acontecendo? O sempre calmo Lucian. Estava realmente corando? Lucian deu um sorriso impotente e se virou para a garota raposa. Vamos ir, mostre o caminho. Eba, eu quero ver o bebê que o Lucian deu à luz. O quê? Os outros 3 olharam uns para os outros, seus queixos quase caindo no chão. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!